Olá, boa noite. Estamos começando o nosso programa Replay de toda segunda-feira, numa parceria entre o nosso canal Replay com Tony Souza e o site Miséria, o principal site de notícias do interior nordestino. Quer ficar bem informado? Acesse www.miseria.com.br. Fique sempre bem informado sobre todas as informações que acontecem e que você fica sabendo no site Miséria. Também temos a parceria aqui do Rádio Torcida K, tem aplicativo próprio, tem também na Rádiosnet, tem Torcida K no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, tem Torcida K em todo lugar, destacando tudo sobre o futebol cearense. Um abraço para a galera lá da Torcida K. Bom, teremos muita coisa para discutir aqui do programa desta segunda-feira. Inclusive, convido você para compartilhar, tá bom? A nossa live aqui, o nosso programa. Se inscreve aqui no canal, não é inscrito ainda? Se inscreve no canal. Tô doido para chegar nos 10K, doido para chegar nos 10 mil inscritos. Estamos caminhando sempre, lógico, com o seu apoio. Então se inscreve aqui no canal, tá ok? No YouTube, Replay com Tony Souza. Deixa o teu like, dá a curtida, que é sempre importante a sua curtida. Compartilha com a galera, avisa, já começou o programa Replay e acione o sininho, porque sempre que tiver alguma nova postagem, você vai ser comunicado. E aproveita, segue a gente lá no Instagram, tá bom? O Instagram do Replay com o Tony Souza, sempre a gente trazendo novidades, tem uma enquete legal lá para você. A gente colocou essa enquete hoje à tarde. Você sabe qual foi o técnico do Icasa que foi ator por um dia? Pois é, ele participou de uma novela da Rede Globo Televisão, um técnico, né, um profissional que foi técnico do time do Icasa. Você sabe quem é? Vai lá, tem gente já votando. Já disseram que era o Flávio Araújo, já disseram que foi o Sidney Moraes, já disseram no Washington Luiz. E aí? Ator por um dia, tá na enquete, vai lá no nosso Instagram, aqui do Replay com Tony Souza e vota lá e tem muitas outras informações para você. Hoje vamos falar, ainda repercutir a inauguração do novo Romeirão, novo estádio Romeirão, tá certo? Para alguns, Arena Romeirão, gosto de chamar estádio, mas enfim, o novo Romeirão, a inauguração, os gols da partida, tá certo? O primeiro gol foi de um jogador do time do Icasa, a gente vai mostrar aqui para você. A entrevista do governador, do ex-governador, né? Agora ele é ex, porque já deixou o cargo, a governadora agora é Isolda Sela. E o Romeirão vai ou não estar liberado para o time do Icasa dia 17 de abril pelo Campeonato Brasileiro? Você vai saber aqui no programa Replay. Vamos falar sobre o Barbalha, que já está trabalhando visando a Série B do Cearense. Tem inclusive jogador chegando, tem palavra do técnico, de jogador jovem chegando por lá. Tem também o time do Guarani que negocia com o treinador, já tentou dois disseram não para o Leão do Mercado e está tentando um terceiro. O Crato já tem técnico, tentou um português, mas vai de um brasileiro sim para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ou seja, já deu para perceber que a gente tem muita informação. Inclusive, a Federação Cearense de Futebol já adiou de novo as finais do Campeonato Estadual. E a gente vai mostrar um golaço de uma caririense que está fazendo bonito fora do país. Mas antes da gente mostrar esse gol, eu quero trazer aqui o nosso querido Celso Lima, que está sempre com a gente, comentando tudo sobre futebol, é titular absoluto aqui no canal Replay com Tony Souza. Eu mando um abraço para o meu amigo Jonas. O Jonas disse, rapaz, você nunca mais... O Jonas agora é político, né? Secretário adjunto de esportes lá de Barbalha. Jonas, estou com saudade de você comentando aqui também com a gente, tá bom? Nosso querido Jonas Damasceno. Celso, boa noite, meu querido. Tem muita coisa para a gente conversar hoje, Celso. Boa noite, Tony. Boa noite a você que está nos assistindo. É sempre uma grande satisfação estarmos aqui juntos com o Tony Souza no canal Replay para falar do que nós gostamos, né? De futebol. Isso é bom demais. E aí a gente vai aproveitar e começar o programa aqui, Celso. Vamos começar o programa mostrando um golaço de uma mulher talentosíssima do futebol, que canhotinha venenosa ela tem. Tá no Algespor da Turquia, nossa querida Thaís Ferrer, que esta semana fez um gol. Eu não podia deixar de trazer esta pintura, esta obra de arte aqui no Replay. Vamos começar aqui, olha só, a Thaís vai e recebe, olha o chute que a Thaís acerta. Meu amigo, que golaço acerta a Thaís, quase do meio da rua, canhotinha venenosa, nossa querida Thaís Ferrer. Agora vamos fazer o seguinte, se você achou bonito, agora vamos ouvir a narração lá do narrador turco. Olha só como foi que ele narrou esse gol da Thaís Ferrer. Dá para colocar a narração, Cleber? Vamos colocar aí, eu não sei o nome do rapaz, mas veja e ouça com a narração do turco esse golaço da nossa querida Thaís.
Orada iki futbolcumuzun baskısı var Zehra'ya. Kazandık topu Thais Ferer'de. Thais Ferer kaleye gönderdi ve gol! Thais Ferer attı! Harika bir gol Thais Ferer'den! Brezilyalı futbolcu o baskı sonrasında kazandığı topu harika bir şekilde kaleye gönderdi ve skoru 2-0'a getiriyor. Thais Ferer mükemmel bir gol. Şimdi skor 2-0. Orta alanda kendi sahasından çıkmaya çalışırken Çaykur Rizespor, Ecem ve Thais Ferer'in baskısı, Ecem Cömert'in baskısı sonrasında topu kaybetti Rizespor'un savunmacı. Kaleyi çok uzaktan gören bir yerden Thais Ferer şutu sonrasında takımımızı 2-0. E tem até uma bandinha tocando, tem um sonzinho que fica rolando ali. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui o nosso tradutor para narrações internacionais, Celso Lima, que foi o cara disse ali, Celso Lima. Só entendi o nome da atleta. Thais Ferrer. Só deu para entender isso? Só deu para entender isso. A Palma ficou empolgada, a goleirinha ainda tirou assim, só deu uma olhadinha aqui. Se a Thaís Ferrer tivesse com encravada como eu tô, ela não acertava o chute daquele. Golaço, nosso querido Thaís Ferrer, que acompanha a gente também lá na Turquia, viu? A Thaís, um beijo para a Thaís, como vem representando bem o nosso futebol, no futebol internacional. Thaís, que chegou a jogar em 2 equipes do futebol português, ano passado estava no Kaspol, da Coreia do Sul, e agora está lá no Aljaspor, da Turquia, nossa querida Thaís Ferrer. Bom, vamos falar aqui sobre a inauguração do Romeirão. O pessoal está naquela expectativa, né, do Romeirão, vai ou não vai ser liberado para o Campeonato Brasileiro? Mas enfim, a gente acabou tendo toda uma atmosfera para essa inauguração da Arena Romeirão. E nós narramos aqui, nós trouxemos toda a jornada esportiva, transmitindo esse jogo entre um selecionado caririense com o combinado de Ceará e Fortaleza. Estivemos lá com o Celso Lima nos comentários, Leandro Santos na reportagem, Guto Vital e o Carlos Pereira Itim nas imagens, né, como cinegrafistas, e também ainda tivemos com o Rafael Arraes e o Jussiesse Rodrigues ali na parte de retaguarda, enfim. Então a gente acabou tendo toda a equipe lá na transmissão desse jogo, e a gente agradece a mais de 11 mil, né, visualizações. Não são 11 mil pessoas não, viu? Porque tem muita gente que estava ali, uma visualização, mas a gente recebeu foto de pessoas que estavam ali com 5, 10 pessoas assistindo ali, só conta uma visualização, mas tinha 5, 10 pessoas assistindo ali ao mesmo tempo. Ainda teve a galera do Futebol e Rapadura, do canal de Fortaleza, que retransmitiram aqui com a gente, e lá deu mais de 4 mil visualizações, sem contar o portal Show do Esporte, nosso querido Jorge Bruno, que também esteve em cadeia conosco, que a gente agradece demais a toda essa galera. Vamos mostrar primeiro, antes de a gente mostrar aqui os gols dessa partida, a gente teve a inauguração com a presença do governador Camilo Santana, que estava ali nessa reta final, já que ele teve que desincompatibilizar, né? Pode ser candidato este ano ao Senado, mas enfim, o Camilo esteve na inauguração e nós acabamos participando de uma entrevista coletiva falando sobre o novo Romeirão. Veja aí essa entrevista que nós fizemos com o governador Camilo Santana no momento da inauguração do Romeirão, que leva o nome do ex-prefeito Mauro Sampaio, aquele mesmo que construiu o Romeirão antigo e que continua com o nome lá no estádio Romeirão. Vamos ver a entrevista aí com o governador Camilo Santana. Aqui distante a todas as capitais nordestinas, então a ideia aqui é que a gente possa trazer para cá, é uma arena multiuso. Ela vai ter uma parte de comércio embaixo, vai poder ser realizado outros eventos. E tem tudo que exige a CBF para grandes jogos, para grandes campeonatos. Portanto, a ideia é estimular a economia do esporte, que gera emprego, gera renda e gera oportunidades aqui no Cariri e também para todo o estado do Ceará. Vai também receber jogos assim importantes como brasileiro, sul-americano, por exemplo, Camilo? A ideia, eu estava conversando com o Mauro Carmelho aqui, que é o presidente da Federação Cearense de Futebol. O presidente do Fortaleza também veio acompanhar o Marcelo Paes, ficaram encantados, impressionados com a arena. E a ideia é exatamente essa. Claro que ela tem uma limitação de público comparado com grandes estádios, mas não tenho dúvida que nós vamos trabalhar para que ele possa trazer jogos regionais, jogos nacionais aqui para essa arena. E eu não tenho dúvida de dizer que essa é a arena mais bonita, mais bonera no interior de todo o Brasil.
também sobre a manutenção do nome de Mauro Sampaio, né? A proposição aqui do Davi de Raimundão, aprovado pela Assembleia, mantendo o nome do ex-prefeito e deputado federal Mauro Sampaio aqui no Romeirão. Sem dúvida alguma. O Mauro foi um grande prefeito, foi que iniciou o antigo Romeirão, e mais do que justa a homenagem a ele, que vai se eternizar. Aqui também vai ter um museu, o Museu da História do Futebol do Cariri, e vai mostrar todos os nossos times, os jogadores, a trajetória. Então vai ser também um espaço de visitação de turistas que amam e são apaixonados pelo esporte. Tá, e portanto, a entrevista que nós fizemos com o governador Camilo Santana, né, nessa expectativa do Romeirão acabar sendo um local de grandes partidas. E o pessoal está querendo ver Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, enfim, a gente fica também nessa esperança de que esses jogos possam acontecer. E pela a conversa do governador, meu querido Celso, agora é ex-governador, né, porque a Isolda Sela já assumiu, é que a gente possa ter esses jogos. Inclusive tem gente que acha que Fortaleza e Ceará podem mandar alguns jogos aqui de competições como Sul-Americana, acho que Libertadores difícil, mas Campeonato Brasileiro. Você acredita que esses jogos possam vir a acontecer aqui no Romeirão, Celso? Eu acredito que virão alguns jogos aqui para o estádio Romeirão, até porque a Arena Romeirão está bonita, uma arena, como disse o próprio governador, a mais moderna do interior do Brasil. E eu creio que esses promoters aí que andam promovendo futebol por aí afora, eles devem ou deverão trazer alguns jogos aqui para o estádio Romeirão. Eu creio que até o próprio estado, né, o governo do estado, ele deverá promover alguns jogos aqui no estádio Romeirão, até para mostrar, né, o estádio, mostrar a nova arena. E eu creio que Ceará e Fortaleza devem sim mandar alguns jogos aqui. Eu acredito, Tony Souza, eu tinha uma opinião que, por exemplo, esse jogo da final do Campeonato Cearense, o jogo que era mando, ou que é mando do Caucaia, porque serão em 2 jogos, deveria trazer para cá. Mas aí tem essa questão do limite de público, né? A Arena Romeirão só pode receber 17 mil pessoas e, evidentemente, uma final sendo lá em Fortaleza, evidentemente que a torcida do Fortaleza vai para o estádio, mesmo sendo uma final de Campeonato Cearense. Eu creio que nós devemos ter um público aí de 20, 25 mil pessoas. Mas eu acho que se o Estado tiver boa vontade e quiser bancar, eu acho que dava para trazer o primeiro jogo, pelo menos o jogo de mando do Caucaia deveria vir para o estádio Romeirão. Eu acho que penso muito nessa questão do público, que você tem pelo menos 50 mil torcedores lá, né? Então, verdade. O Caucaia vê também essa questão de arrecadar mais. Bom, a gente teve o jogo entre o selecionado caririense e o combinado Ceará e Fortaleza. O que a gente já previa aconteceu. Veio a garotada da laranja, né? Veio a laranja da laranja, né? O sub-20, sub-23, enfim, não mandaram jogadores titulares ainda da equipe principal. E a gente acabou tendo o jogo. O primeiro tempo foi até melhor do que o segundo. Mas, enfim, acabou tendo aí uma movimentação e a torcida acabou entrando na festa. Principalmente porque o primeiro gol saiu já ao 1 minuto de partida, já saiu o primeiro gol e foi um gol do selecionado do Cariri. Vamos ver os gols, portanto. Selecionado do Cariri, 2, combinado Ceará e Fortaleza, 1. Jogo de estreia na inauguração do novo Romeirão. Tentava já ali o jogador do time do selecionado caririense. Olha a bola tomada. Lá vem a seleção do Cariri. A bola foi tocada rápida ali com o França. Ele está em posição legal. Deu o toque. Vai ficar cara a cara. Quem sabe agora chutou. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Luquinha é jogador que arrebenta.
com 1 minuto de jogo, num contra-ataque rápido, o França experiente recebeu a bola e deu um toque açucarado para o jovem Luquinha. Ele, na velocidade, na vontade, entrou na grande área e com um leve toque, balançou a rede, levantando a torcida na arquibancada do novo Romeirão. Aberto o placar aqui no Romeirão e é do Cariri, Luquinha, jogador que arrebenta. Agora, 1 para o selecionado caririense, 0 para o combinado Celso Lima. Fica a bola aqui na linha de fundo. Olha por ali Stanley, faz o cruzamento. O França quase tira a defesa, pediu toque de mão, é pênalti! Penalidade máxima para o selecionado do Cariri. Reclama o zagueirão do Ceará. Eu tive a impressão que a bola houve um toque na mão. Tive essa impressão. O jogador fica ali descontrolado, reclama. Mas o árbitro da partida não teve dúvida. Quando tentava o cabeceio ali, o França, o toque ali do jogador, o David Ricardo, toque na mão. E o Adriano Barros vai lá e marcou a falta. Tem chances de fazer mais um golzinho. Já vence por 1-0. Ele, o experiente, camisa 9, artilheiro. Ele sabe o que é balançar a rede. O França autoriza o árbitro. Concentrado, o experiente atacante do time da Raposa. De um lado, o França. Olha o Vinícius, olhos dos olhos. Chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol! É jogador que arrebenta com a categoria dos grandes artilheiros. Olhou, deu aquela paradinha mágica e é chamado a cobrança perfeita. Goleiro de um lado, bola do outro e amplia o placar aqui na nova Arena Romeirão. Agora o selecionado do Cariri tem 2. França, camisa 9, é jogador que arrebenta. 0 para o Ceará, Celso Lima. Mas não aconteceu e os jogadores ainda estão com gás, viu? Olha o escanteio para a equipe do Fortaleza que pressiona. Pressiona o time do Fortaleza. Tá tentando ali diminuir o placar. A bola viaja. Olha o toque de cabeça. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Fortaleza, Patrick é jogador que arrebenta. A bola foi na área, ele subiu no terceiro andar mais que todo mundo e fuzilou a meta do goleiro Henrique. Olha o lance no replay, com autoridade, subiu com segurança e o camisa 30, Patrick, não teve dúvidas, cabeceou, fuzilando a meta, diminuindo o placar aqui na Arena Romeirão. Agora a seleção do Cariri tem 2, o combinado Ceará e Fortaleza 1. Bom, tá aí 2-1, portanto, selecionado, a torcida acabou entrando no jogo, né? Comemorou muito, vaiou o time adversário, enfim, o combinado lá de Ceará e Fortaleza. O que me chamou a atenção, meu querido Celso Lima, no combinado Ceará e Fortaleza, porque foi o que eles fizeram, dividiram, o Ceará jogou o primeiro tempo e o time do Fortaleza jogou o segundo. Foi que no Fortaleza, quem entrou no segundo tempo foi o Davi, atacante Davi, que estava no Iguatu, inclusive era pretendido pelo Cariri agora para jogar a Série B do Cearense. A gente tem informação que ele já está com o empresário querendo colocar ele numa outra equipe para disputar a Série C e até a Série D de Campeonato Brasileiro. Mas me chamou a atenção o Davi, inclusive eu até perguntei a ele se ele estava sendo contratado pelo Fortaleza. Para ser bem sincero, não consegui falar com o Davi, mas soube até que ele tinha alguma situação lá para o time do Fortaleza. Mas enfim, tirando o Davi, que era um jogador mais experiente, o resto foi uma garotada que a gente viu atuando. Você gostou do jogo, Celso? Propriamente assim, o jogo em si, por mais que não foi atraente, porque todo mundo queria um Icasa e Guarani, ex-jogadores, ou um jogo de um grande time do futebol brasileiro, enfim, não tivemos. Esse jogo para você, dentro de campo, agradou? Primeiro tempo, sim. Foi um bom primeiro tempo, onde a equipe do Ceará, né, que foi quem jogou o primeiro tempo, propôs o jogo.
o combinado caririense ele ficou jogando atrás, até porque não tinha nenhum tipo de entrosamento, o time fez apenas um treino de reconhecimento de gramado, e aí os treinadores, né, o Jorge e o Washington, eles preferiram deixar o time atrás ali, esperando para explorar os contra-ataques. E só que teve uma diferença, o Ceará, que foi quem jogou o primeiro tempo, entrou para jogar um jogo de festa, e a seleção do Cariri entrou para jogar um jogo valendo 3 pontos. E aí o que foi que aconteceu? O time da seleção caririense marcou 2 gols no primeiro tempo. Foram as únicas oportunidades que eles criaram no primeiro tempo, porque eles ficaram o jogo todo jogando atrás, procurando tirar os espaços da equipe do Ceará, e mereceram o resultado. E o jogo foi bom no primeiro tempo, eu gostei. O time do Ceará, aqueles garotos do Ceará demonstraram um bom toque de bola, um bom controle de bola. Os laterais jogando como ala apoiaram bastante, os jogadores de meio procuraram criar situações, os atacantes não conseguiam finalizar porque o Charles e o Ricardo Cratense eles estavam bem posicionados e são zagueiros rápidos e não deram espaços para finalizações dos atacantes do time do Ceará. Então foi um bom primeiro tempo onde a seleção caririense saiu vencedora por 2-0. No segundo tempo, aí muitas modificações, saiu o time do Ceará, saiu de cena, entrou o Fortaleza, e ali mostrou para nós que o time do Ceará, aquele time do Ceará é superior tecnicamente ao time do Fortaleza, porque o time do Fortaleza ele teve o controle da bola, mas ele não exerceu a mesma pressão que o Ceará exerceu no primeiro tempo. E aí teve até algumas boas jogadas da seleção caririense, usando o mesmo expediente, a maneira de jogar. O time caririense deu um pouco mais de trabalho para o Fortaleza do que o que deu no primeiro tempo. Celso, mas você está louco? O time fez 2-0 no primeiro tempo, você está dizendo que não jogou no segundo tempo sem fazer gol, deu mais trabalho? Dentro do jogo, o jogo em si. Números, eu não gosto muito de números, Tony Souza, porque os números, eles são frios. Os números, eles não determinam o que aconteceu propriamente dito no jogo. Então, o segundo tempo foi um jogo ruim, né? Muitas modificações na seleção do Cariri. Os jogadores que entraram não deram conta do recado. Os jogadores do Fortaleza também não fizeram uma boa partida e o jogo foi muito ruim no segundo tempo. Mas valeu pelo primeiro tempo e a vitória da seleção caririense, ela foi justa porque eles aproveitaram as oportunidades que criaram, Tony. Inclusive, eu acabei de receber a mensagem aqui do Davi, né, a gente falando que o Davi estava no time do Fortaleza, e realmente ele confirma, acertando aí com o Fortaleza, o Davi, que chamou a atenção com aquele golaço que ele fez pelo Iguatu contra o time do Ceará. Então, o Davi vai para o Tricolor de Aço, né, boa sorte aí para o jovem Davi, que começou aqui no Campo Grande, né, passou aqui pelo nosso futebol, jogou aí o quê? Casa, Guarani, Barbalha, estava no Iguatu agora, jogador de muito talento que agora tem a chance no Fortaleza. O Davi deve ir para o time sub-23, né, do Fortaleza? Não, ele já tem 23 anos, Davi, eu não sei, eu vou até confirmar ele pode até responder, porque o Fortaleza, ele contratou também, para mim, a maior revelação do time do Ferroviário no Campeonato Cearense de Futebol, o Dudu, o volante Dudu, um volante muito bom, jogador alto, que sai jogando muito bem, é um jogador que carrega bem a bola, o Dudu, e aí o Fortaleza contratou esse jogador. E aí eu imagino que o Davi também venha para fazer companhia ao Dudu. E outra coisa, às vezes o Fortaleza, às vezes, os times fazem isso, contrata o jogador, vê o potencial, né, vão aproveitar, às vezes empresta, às vezes não, deixa ali no grupo, vai trabalhando, enfim. Vamos aguardar até para ver como é que o Davi pode ser aproveitado no Fortaleza, mas é um jogador que está por lá, pelo menos ele confirmou aqui para a gente, nosso querido Davi. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Romeirão, falar mais sobre o time de casa, vamos falar sobre o time de casa e essa possibilidade do Icasa treinar ou não, jogar ou não no Romeirão. Até porque teve uma situação ainda da inauguração, um vídeo vazou com uma rachadura na arquibancada. Nós temos esse vídeo, vamos mostrar esse vídeo aqui, sem um áudio. Só, olha aí, uma pessoa acabou botando o vídeo, né, faz até enfim, alguns comentários, tira uma onda e tal, mostrando esse trecho da arquibancada que está rachado. A gente entrou em contato
com a Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará e enviamos, inclusive, esse vídeo sobre essa situação. A única coisa que foi repassado para a gente é que a empresa, o consórcio de empresas que está na construção do Romeirão, que ainda vem fazendo obras lá dentro, né, estava solucionando, iria solucionar esse problema. Foi a única coisa que, a única resposta que nós recebemos foi essa, que isso é um problema que aconteceu, mas que já estava sendo solucionado, mas viralizou no dia seguinte, né, esse vídeo aí nas redes sociais, mostrando uma rachadura, né, num trecho da arquibancada do novo Romeirão, mas pelo menos foi essa informação que recebemos da Superintendência de Obras Públicas do Governo do Estado do Ceará, a SOP. Colocaram cimento demais ali. Foi cimento demais? Foi, erraram na quantidade de cimento. Quem conhece do assunto fala, né? Ó, deixa eu trazer aqui rapidinho o Cariri, estamos juntos. Deixando aqui um abraço, obrigado aqui para essa galera. DG no Cariri também aqui, Vicente Júnior também está com a gente, deixando boa noite. Tá bom? O Lucas Gomes também por aqui. E caso jogar no Romeirão, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom, Lucas? José Souza também deixando boa noite. Eló Cordeiro também por aqui. Jogo no Romeirão dia 17. Daqui a pouquinho a gente fala. O Afonso dizendo boa noite, meu amigo Tony. Valeu, Afonso. Romeirão vai ser a casa do Icasa? Como está o problema do Icasa relacionado ao valor da causa ganha? A gente vai falar daqui a pouquinho do Verdão, daqui a pouquinho, aguenta aí. O Rochelle também aqui deixando saudações tricolores, feliz da vida com o Fortaleza, foi campeão ontem da Copa do Nordeste sobre o Sport Recife. E a galera do esporte foi assistir o jogo lá na Ilha do Retiro, rapaz, teve um quebra-quebra danado, então a galera que não sabe perder, né? A resenha foi grande lá em Recife. Estadual é de rosca, a federação não valoriza seu próprio produto, bagunça total, é o comentário do Rochélio, tá bom? Veracidade das finais do Cearense no Romeirão? Não, viu, Afonso? Não. A gente soube que surgiu uma situação que poderia trazer um jogo, mas nada confirmado quanto a isso. O Afonso deixando um abraço aqui para o Celso Lima. Júlio César. Celso Lima conhece muito futebol caririense. Grande abraço aos amigos Tony e Celso. Júlio César Correios Barbalha. Um abraço ao nosso querido Júlio César. Carlos Levi também aqui, deixando aqui, excelente programa. Obrigado, Carlos Levi. Eduardo Alves, seleção feminina, por favor. Atenção, Thaís Ferrer. Está aí pedindo já a Thaís Ferrer da seleção brasileira. Quem sabe, né, Eduardo? Eu estava ontem, inclusive, conversando com a Ana Maria sobre isso. Já pensou a Thaís Ferrer pintando na seleção brasileira? Quem sabe? Eu acho que ela tem potencial para isso sim. Gilberto Santana também deixando boa noite, né? Aqui, TV Fute. Grande Tony Souza, o artilheiro, um abraço para o TV Fute aqui, a galera. Anastácia, Elissa, Tony, chama o Fabiano Rodrigues para o programa depois que ele está no Icasa. Anastácia, a gente já convidou o Fabiano 2 oportunidades. Nas duas, por coincidência, surgiram situações que o Fabiano não pôde vir. Inclusive, o Fabiano estava para vir hoje ao programa, mas aí estava um compromisso, mas ele disse que fica pré-agendado para a semana que vem o Fabiano está aqui conosco para falar sobre o Verdão do Cariri, tá bom, minha querida? Mas não vai convidar porque o homem agora está muito ocupado, né? Cheio de compromissos. O Júlio César de verdade, está na hora do Fabiano Rodrigues voltar ao programa. Preciso pôr para a torcida quantas está o Icasa. Tá aqui então, Cícero Cassiano, rapaz, esse repórter quando viu aonde que Ceará e Fortaleza quer saber jogar no Romeirão. Tá voando, ele é isso, esse repórter tá voando. Tá voando, né? Procure notícias relevantes, não quer conversa com o negócio de Ceará e Fortaleza por aqui, o Cícero Cassiano. Né? E o interessante, que assim, tem uma coisa também que para mim conta, aí é uma opinião minha. Eu acho até que o Fortaleza respeitou muito a inauguração do Romeirão. O presidente do Fortaleza esteve aqui, né, que foi o Marcelo Paes. Já o Ceará, quem veio do Ceará? Não lembro que teve ninguém. O Eudes Bringé é da federação, né, vereador lá em Fortaleza, mas acho que é vice-presidente, né, da federação. Tinha muita gente da federação. O presidente Mauro Carmélio veio, o diretor de competições, o Josimar Carvalho também, né, mas não veio o presidente. Então, assim, o próprio Ceará eu não senti dar a verdadeira importância. O presidente do Fortaleza estava aí. Deixa eu abraçar aqui o Cícero Cassiano. Cícero, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Onde dinheiro e peia não der jeito é porque foi pouco, viu, meu amigo? Foi pouco? Se pagar, eles vêm sim. Tá certo. Tá bom, meu amigo? José Lilande, boa noite, meu amigo Tony. Bom programa aí, você show. Um abraço aqui pro José Lilande. É o Nenô, né? Grande Nenô.
Atacante bom, Nenô, joga muita bola. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar sobre casa, ainda sobre o Romeirão, tem notícias do Guarani, do Barbalha, do Crato, cara, e a gente vai falar sobre as equipes aqui. Eu só queria saber uma opinião sua, Celso. Mais uma vez adiadas as finais do Campeonato Cearense, que era para ter a primeira partida no próximo domingo, mas aí a CBF já marcou Fortaleza e Cuiabá, se eu não me engano. Cuiabá, que foi campeão mato-grossense, tem uma equipe muito qualificada. O Igor Cariús está lá no Cuiabá, campeão estadual agora nesse fim de semana. Tem uma galera boa lá no Cuiabá também. Vai ser um jogo muito bom, Fortaleza e Cuiabá. Mas a gente tem aí mais uma vez adiado a final do Campeonato Cearense. Tá um negócio assim, já tá feio aí, viu, Celso? A federação, ela acaba desvalorizando o seu próprio campeonato, né? Porque quando você... A federação, nós sabemos que a federação ela é subordinada à CBF, evidentemente. Quem deve se sobrepor é a CBF. E aí a CBF vem e marca a estreia do Fortaleza. Agora, é um desrespeito danado com o futebol cearense, com o campeonato cearense. E aí, como é que vai ficar o time do Caucaia? O Caucaia vai ficar lá treinando? Quem é que vai pagar a folha do Caucaia? Vai passar 60 dias sem jogar com ninguém? Só pagando a folha? A federação disse que não tem data ainda, não tem data certa para abarcar a decisão do campeonato. Me diga aí você disse, não, a torcida do Fortaleza pode colocar 50 mil torcedores na final do Cearense? Dessa forma aí, coloca não. Porque a federação está desvalorizando o seu próprio campeonato. E aí quando se fala, eita, final do Cearense, mas rapaz, ainda não jogou ainda, torcedor não vai, então, torcedor não é bobo. Torcedor, ele gosta de coisa grande. E o campeonato cearense está se tornando pequeno por conta da Federação Cearense de Futebol. Está na hora da federação pensar em enxugar um pouquinho mais esse campeonato, arrumar uma outra solução para o campeonato cearense de futebol. Agora, de todos os campeonatos estaduais que eu estou vendo ser realizado pelo Brasil, o de menos importância é o cearense. Mas por quê? Porque a própria federação não está valorizando o seu produto. Olha o Campeonato Paulista, olha o Campeonato Carioca. Não, Celso, mas aí, tá bom, pois vamos aqui mais perto, vamos olhar aí o Campeonato Paraibano como está, o Campeonato Potiguar. Tá ruim. E o que eu acho interessante é assim, tem que estar adiando o jogo para poder, para prejudicar o Fortaleza. Quem está se prejudicando é a Caucaia. O Fortaleza vai jogar a Copa do Nordeste, vai jogar no seu... Cara, e aí? Vai ficar nesse vai e vem direto? E aí, o Fortaleza está jogando hoje Campeonato Brasileiro, vai jogar Libertadores, Copa do Brasil, e aí? E o Caucaia vai ter que ficar olhando aí o bonde passar direto, e vai ficar sempre nesse ajeitadinho, nesse arrumadinho. Acho que tem que repensar muita coisa, realmente, concordo com você, Celso. Inclusive é uma situação para a gente trazer depois, eu quero muito trazer esse tema posteriormente, mas tipo uma mesa redonda. O Antônio Rodrigues, nosso querido Antônio Rodrigues, comentarista também, ele deu uma ideia aqui, e aí eu não vou trazer esse tema para discussão agora, mas ele é a favor de acabar com as divisões, fazer um campeonato, uma espécie assim, até me lembra um pouco a forma até do campeonato da NBA, né? Onde você acaba tendo competições regionalizadas e aí, digamos, o campeão ou campeão e vice vai passando de fase para enfrentar. Por exemplo, nós teríamos uma competição envolvendo as equipes do Cariri, as equipes ali do Sertão Central, região Norte, região metropolitana e capital. E aí você pega aqui, porque todo ano você ia ter clássicos. Todo ano você ia ter clássico, por exemplo. E Casa e Guarani, todo ano ia ter que acontecer. E aí o campeão e vice iria para uma segunda fase, né, já afunilando a competição. Ele deu essa ideia, uma ideia que a gente pode, enfim, debater posteriormente. Independente da forma de disputa, o Campeonato Cearense tem que ser valorizado. Se fala tanto em valorização do Campeonato Cearense, do nosso futebol, que está melhor ranqueado, e o nosso estadual é o que está sendo realmente deixado de lado. Porque está todo mundo terminando as competições e o Campeonato Cearense não está tendo as suas datas marcadas porque o Fortaleza jogar a Copa do Nordeste, Fortaleza jogar o Campeonato Brasileiro. E não já sabia que ia jogar essas competições? E por que é que tem que adiar sempre o Campeonato Cearense? O Caucaia é que tem que estar sendo prejudicado. O problema, Tony, é que a Federação Cearense parece que ela acha que é um demérito para o campeonato um time do interior ser campeão. Por quê? O que é que poderia acontecer? Vai lá no Paraná, o Atlético Paranaense ele não disputa o campeonato com o seu time profissional, ele disputa com o time sub-23.
E isso poderia acontecer aqui no estado do Ceará. Ceará e Fortaleza. Evidentemente que nós temos que reconhecer que os times do Ceará, o time do Fortaleza, eles deram um salto de qualidade. Aí dificulta, mas por quê? Por que que não colocam os times de base, o Sub-23? Faz um time de aspirantes, tem muitos jogadores, Ceará e Fortaleza hoje tem aí 40 jogadores nos seus elencos, faz um time de aspirante e bota para disputar o campeonato cearense, dá para realizar o campeonato com tranquilidade. Ah, mas o Ceará quer ganhar, o Fortaleza quer ganhar. Pois pronto, pois quando chegar na reta final, na hora da onça beber água, bota o time titular para jogar. Mas é isso que eles querem, botar o time titular. Então, inclusive, é uma marca histórica, ou seja, é um tetracampeonato que o Fortaleza está querendo. O problema é que esses times cearenses, eles são grandes, eles estão grandes, mas eles ainda não têm a dimensão da grandeza e do patamar que eles atingiram. Perdão, Tony, tu acha que eu, sendo presidente de um time desse, Ceará e Fortaleza, eu ia estar lutando para ser campeão cearense? Que história, rapaz, eu investi era na Libertadores, numa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, Sub-23 aqui no Campeonato Cearense. Ah, mas aí está desvalorizando o campeonato, não interessa. O que é que vai me dar mais dinheiro? O que é que vai me dar mais visibilidade? Vamos apostar nisso. Mas pelo menos não atrapalhava o campeonato. Não atrapalhava o campeonato. Você pode até trabalhar com a categoria de base para poder revelar jogadores, para dar bagagem de Exatamente. futebol. Como o Bahia fez lá no Campeonato Baiano, como os times pernambucanos grandes fizeram, o Sport fez no Campeonato Pernambucano, enfim. Eu acho que não pode estar nesse vai e vem, nesse disse-me-disse aí, porque não tem sentido coisa nenhuma. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, a gente volta já para falar do Icasa. Olha, tá a enquete rolando lá no nosso Instagram. Qual técnico que passou pelo Icasa foi ator por um dia? Você sabe? Participou de uma novela da Globo. A gente vai mostrar daqui a pouquinho quem foi esse técnico, mas está lá a enquete no nosso Instagram, Replay com Tony Souza. Aproveite e segue lá a nossa enquete e se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito ainda. Se inscreve aqui no canal no YouTube, dá a tua curtida que é sempre importante, compartilha com a galera, avisa que o Replay já está no ar. Vamos falar ainda do Icasa, vai ou não vai jogar no Romeirão dia 17 de abril? Hein? Como é que tá? E essa dinheirada toda do Icasa da CBF? Sai ou não sai? Puxa e encolhe. Vamos falar do Guarani, que já teve 2 nãos aí, de 2 técnicos e está negociando com um terceiro. O Crato já tem treinador, tentou um português, mas vai ficar com o brasileiro. E o Barbalha já está trabalhando, inclusive, tendo reforço aí do jogador que nunca jogou, nunca atuou aqui pelo futebol cearense. Tem muita coisa para rolar no programa ainda hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, vamos falar aqui sobre a melhor pizza da cidade, uma pizza saborosa, aquela, tem a imagem aí daquela pizza gostosa? Segunda-feira, olha aí, segunda-feira é dia de replay, você pode comer a pizza, né, se deliciar com essa pizza saborosa e acompanhando a gente pelo YouTube. Então, aproveita, tá bom? Que essa pizza é gostosa demais e o telefone é simples para você pedir, né? E eles mandam em casa. 988429514, tá aí na tela, ó. 988429514.
9514. Mas você está querendo, digamos, ir lá para a pizzaria, hamburgueria Uval, lá ele bota também, a galera está acompanhando, olha aí, ó, imagem bacana, a galera fica lá, ele bota lá na tela, o pessoal fica assistindo lá no YouTube, aqui o programa Replay, e se deliciando aí com pizza, hambúrguer, enfim, tem um cardápio variado, super delicioso, na pizzaria e hamburgueria Uval. Fica ali na Carlos Cruz, esquina com Todos os Santos, bem pertinho da linha férrea, tá bom? Bacana demais, um ambiente amplo, aconchegante, olha, espaçoso para você aproveitar, né, e comer a melhor pizza da cidade. Tem hambúrguer também, já disse. Aproveite e conheça o cardápio aí do nosso querido Val. Telefone para quem está em casa, olha aí na tela, 98842 9514, 98842 9514. Um abraço pro Val, toda a galera que está acompanhando a gente lá na pizzaria e hamburgueria Oval. Agora eu quero dar um recado para você que gosta de frutas, verduras. A gente sempre tem que estar na alimentação, né? Hoje em dia o meu amigo Guto Vital, por exemplo, ele é bombado assim, ele é fitness, tá bom? Mas ele não é bombado assim, bombado, o que você quer dizer? É porque ele malha, cara, ele malha, mas tem uma alimentação saudável. Meu querido Guto Vital, ele malha, mas ele tem uma alimentação saudável. Então, você tem que adquirir produtos da Perboni Brasil, que fica ali no Ceasa, tá bom? No Ceasa de Barbalha. Olha, a Perboni fornece há mais de 30 anos as melhores frutas e verduras e legumes do Brasil, além da credibilidade, preços competitivos, atendimento qualificado e inovação no segmento. Tem ainda mix importado e nacional necessários para suprimento da sua loja. Visite a Perboni Brasil, olha, fica na filial Ceasa de Barbalha, tá ok? Avenida Leão Sampaio, 2225, ali no Parque Bulandeira, tá bom? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Telefone, anota aí, ó, tá aí na tela para você. 3532-2722, tem o 3532-2678 e ainda tem o 99918-8131. Tá aí na sua tela os telefones da Perboni Brasil, que fica ali no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, tá bom? Frutas, verduras, legumes, os melhores e ainda com mix de nacional e importado, você encontra no Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Um abraço, meu amigo Val, tá feliz da vida, o Val, com o Grêmio, que foi campeão, ele é gaúcho, né? Grêmio campeão estadual, né? Campeão gaúcho. Quinta vez, é pentacampeão o Grêmio, né? Seguidamente. Primeiro, um abraço, nosso querido Val, ficou feliz, quem não gosta é o Luiz. O Luiz é torcedor do Internacional. Grande Luiz, um abraço. Tem uma gauchada aqui na região do Cariri, que é uma figuraça. Manda um abraço para o meu amigo Leandro Santos, que ontem aniversariou o Leandro Santos. Hoje é aniversário do Adson Rodrigo, nosso querido Adson, um abraço, também radialista, do repórter Mirim aqui do canal, o Matheus Davi está fazendo 4 anos hoje. O pessoal diz, rapaz, quando você vai botar o Matheus para gravar de novo? Vamos botar o Matheus depois para fazer uma chamadinha. E na sexta-feira foi aniversário do Dudu, que inclusive todo intervalo aqui, o Dudu tá ali, né? Fez 16 anos o Dudu. O Dudu tá bem diferente ali daquela filmagem. O homem cresceu, ficou um negócio meio gigante, nosso querido Dudu. Bom, deixa eu trazer aqui algumas mensagens, deixa eu ver se tem aqui. O DG do Cariri perguntando, Antônio, como é que está o imbróglio aí do Icasa, o valor a receber da CBF, né? Uma pergunta, queria saber, Simval Francilino, queria saber por que as empresas grandes de Juazeiro não patrocinam o Icasa, como aí ele cita aqui, a empresa, não vou citar, também não está divulgando. Agora, se quiser divulgar aqui, viu, tá aqui, né, ó, não é aqui. Tá aqui, ó, na tela, viu? Manda o Pix aí, ou então liga pra gente aqui o WhatsApp, que a gente vira parceiro, tá bom? Ele cita aqui algumas empresas para poder patrocinar o time de casa. Boa pergunta, eu acho que era uma ótima visibilidade para o Verdão, principalmente agora que está no Campeonato Brasileiro. Viu, Sival? Dia da CBF, nem conto com ele, melhor não criar expectativa com esses caloteiros. Tá aqui o Eduardo na bronca com a CBF. Bom, é o seguinte... Ô, Tony. Oi. Desculpa interrompê-lo. Fica à vontade, meu querido. Só para falar a respeito da pergunta do Simval, você não pode ficar em casa sentado esperando alguém bater na sua porta e lhe oferecer ajuda. Os times de Icasa e Guarani, eles precisam ter aí um departamento de marketing que vão lá, que batam na porta ou nas portas dessas empresas para que elas possam ver qual é o projeto que tem em Icasa e Guarani e aí elas verão se é interessante para elas ou não
investir nos clubes. Agora, você vai ficar em casa sentado esperando eles virem, bater na sua porta, eles não virão não. Tem que ter um departamento de Mas o marketing. Icasa, mandar um abraço aqui pro Roberlan, mandou uma foto aqui para mim, tá acompanhando, galera lá no Val, na pizzaria também acompanhando. Roberlan também feliz que é torcedor do Palmeiras, nosso querido Roberlan. Um abraço para você, Roberlan. Olha, o Icasa tem uma diretoria de marketing agora, aliás, tem um departamento de marketing, não sei como é que está funcionando, mas tem a Laís que está trabalhando o marketing. O Guarani eu já não sei, né? Mas tem que ter realmente essa movimentação, né, Celso, para buscar os patrocinadores, ver o projeto, inclusive é uma situação que a gente pode tratar depois com o Fabiano quando vier aqui, até por conta disso, porque o Icasa está buscando. Agora, o Icasa está tendo um problema, e aí eu trago aqui para o torcedor, que são os bloqueios na justiça. O Icasa está tendo muitos bloqueios. Semana passada, se eu não me engano, foi semana retrasada que eu estive no CT Praxedão, de repente chegou o oficial de justiça lá com uma ação do Marcelo Pitol. Quanto tempo Marcelo Pitol não jogou no Icasa? Acho que o último ano foi o quê? 2011? Faz muito tempo. Acho que não, 2011, nem, se eu não me nem engano. lembro, mas o último ano tempo. que o Pitol, ou seja, está com 11 anos, pois chegou uma ação na justiça do Marcelo Pitol. E vem chegando constantemente ações na justiça para o time do Icasa. E isso vem prejudicando, porque o Icasa hoje está numa situação com débitos que já tinha, com débitos que já tinham muitos débitos, com débitos que estão chegando, né? E aí está tendo muita coisa bloqueada. Então, o Icasa está tendo problema, não é apenas o bloqueio do dinheiro da CBF, mas está tendo agora pedido de bloqueio de patrocinadores, como aconteceu, por exemplo, com o Barbalha no passado, que acabou sendo inviabilizado. Ou seja, o Barbalha, em 2021, no Campeonato Cearense, chegou uma ação trabalhista de um jogador que entrou com ação no time, contra o time em 2018, olha só, o jogador chegou à equipe em 2017, teve uma bronca lá com a diretoria em 2018, acionou o time na justiça em 2018, ganhou a ação na justiça, inclusive tinha até uma questão de falsificação de assinatura com esse jogador que é o Michael. E em 2020, aí não pagaram, em 2018, olha só, aí não pagaram. Em 2021, a justiça veio e bloqueou. O Barbalha estava para receber um dinheiro de um patrocinador e a justiça comunicou esse patrocinador que o Barbalha não podia receber, que esse dinheiro tinha que ser colocado numa conta da justiça. E aí acabou inviabilizando o Barbalha de receber o dinheiro. Isso que aconteceu com o Barbalha no ano passado, está acontecendo também este ano, Celso. E aí está complicando. É por isso que eu defendo a lei de responsabilidade fiscal. Por que acontece isso? Porque os dirigentes, eles vêm, eles passam, vão embora e deixam a conta para o clube. E aí o clube é quem se ferra. Vamos criar aí uma lei de responsabilidade fiscal para responsabilizar os presidentes, os dirigentes de clube, para que eles possam arcar com essas irresponsabilidades que eles cometem à frente da direção dos clubes. Quando você assume, você vai ter que assumir lá o clube, você vai ter que prestar conta com a justiça, o que é que você tem, o que é que você está chegando no clube, o que é que o clube tem, quanto de dívida tem o clube, e quando você sair, você vai ter que prestar conta de novo, porque se você fez alguma dívida, você tem que pagar antes de sair. Eu defendo isso. Porque se continuar dessa forma, vão continuar quebrando os clubes. E o Icasa, eu não sei não, viu, Tony? Mas eu acho que o Icasa vai ter que mudar de CNPJ de novo. Porque o time do Icasa tem tanta dívida, mas tanta dívida, que ele não tem condições de pagar as dívidas que ele tem. E assim, e o pior é que esse dinheiro da CBF não sai. É um puxa e colhe danado esse negócio da CBF, que é impressionante. Quando sair esse dinheiro, o Icasa vai estar devendo mais do que ele. Sabe por quê? Porque o que o Icasa deve para os jogadores, essas dívidas trabalhistas, elas vão se remontando, juro sobre juro. Você está entendendo? Como é que chama? É a correção monetária. Correção monetária. Então, quando o Icasa vier a receber esse dinheiro, ele não tem mais direito a nada. Então, o que é que o Icasa tem que fazer? Alguém tem que fazer alguma coisa. E aí, meu caro Tony Souza... Agora, eu que vou lhe interromper. E que justiça fraca é essa que condena a CBF e não pode exigir que a CBF pague? Porque dizer que a CBF está quebrada, eu não acredito. Rapaz, as leis no Brasil, elas foram feitas para não serem cumpridas. Foi assim que foi feito. Aí virou esculhambação. Então, o que é que se tem que fazer? Eu
É porque, Tony, é difícil a gente falar certos tipos de coisa. Se esses dirigentes do Icasa, de Guarani, eles pensassem mesmo no clube, no Icasa, sabe o que é que eles faziam? Eles pagavam auditoria ou pagavam consultoria, sabe para quem? Pro ex-presidente do Flamengo, o Bandeira de Melo. Mas como é que paga lixo, Celso? Pera, deixa eu terminar, espera aí. Contratava o Robson de Castro, presidente do Ceará, trazia aqui. Robson de Castro? Calma. Não, trazia o Evandro, Marcelo Paes, o Evandro Leitão e o Marcelo Leitão, Paes. não. Mas por que, Celso? Por que trazer esses nomes? Para que eles pudessem mostrar para esses atuais dirigentes do Icasa como é que se faz para sanear um clube. Robson de Castro estava na bronca grande aí, que Não, o Ceará mas- vai e vem. Os Pois cabos tá bom, quebrando pois cabeça com o treinador. Vamos deixar Robson para lá e vamos trazer Evandro Leitão. Pronto. Evandro, como é que você fez para sanear o Ceará? Porque o Ceará vivia nadando em dívida. Marcelo Paes, O como você Flamengo, organizou o Marcelo Fortaleza? Paes organizou o Acho que Fortaleza. o Fortaleza é um dos grandes exemplos do futebol brasileiro. E o que o Fortaleza vem fazendo, tá na Libertadores, botou um monte de time grande ali no escanteio. Sabe o que é isso aí? É gestão. Gestão. Isso aí é gestão e coragem do presidente. Porque também tem muito disso. Olha, quando o Rogério Ceni chegou no Fortaleza, ele perdeu o Campeonato Cearense para o Ceará e todo mundo, não, agora tem que ir embora. Não, ele vai ficar. O Ceará tá proibido, Hoje é tá o aí. cara de dizer porque é de blog. Olha, é por isso que eu... Não, aí tá de brincadeira Tenha calma, comigo. Antônio, Não, é brincadeira. não fique Eu nervoso. fiz um vídeo, uma live aqui semana e pedi, presidente Robson de Castro, pelo amor de Deus, toma uma atitude, mostre comando aí no Ceará. Quer dizer que Mário Kempis está todo dia no Ceará, um cara respeitado, sério, coerente, correto, que eu nunca ouvi falar de Mário Kempis. Mário Kempis tiver uma coisa errada, me avisa que eu não estou sabendo. Aí ele está todo dia lá pela TVC. Aí ele vai participar lá, várias vezes ele fez lives lá de treinamento do Ceará, de coletiva de imprensa, pelo blog dele. Aí chega um comunicado. Não, você não pode dizer que é do blog do Kempis. Não, porque no Ceará tem um critério de não reconhecer, de não credenciar blogs, portais, sites, parece, não sei se site está no meio, e blogs envolvidos com torcida. Primeiro, o Mário Kempis não tem envolvimento com negócio de torcida. Né? É o jornalismo que ele faz. Um cara sério. Aí vamos aqui. Aí porque você tem um blog ou você tem um portal que é um site e não é jornalismo que se faz, não? Não é um trabalho sério também, não? Sabe? Então, assim, para mim é censura, é preconceito. Então, para mim não é referência. E você não vê esse tipo de palhaçada no Fortaleza. Aí o Ceará, que é um time gigante, aí sabe o que é que eu acho pior, Celso? É o cara vir com a determinação dessa e se esconder por trás do escudo do Ceará. Porque para mim é uma atitude covarde de alguém que faz isso se escondendo por trás do escudo do Ceará. Sabe o escudo do Ceará, meu filho? Apareça aqui e diga quem foi que fez. Porque eu não quero acreditar que essa situação surgiu do presidente do clube. Eu não quero acreditar. Mas foi do presidente. Não, não acredito em negócio, quem não. manda no clube? É o presidente. Mas às vezes ele bota ali e determina que alguém chegue lá, dá função. Eu não quero acreditar no negócio desse, não. Porque isso é tão pequeno, isso é tão mesquinho, tão pequeno a tudo dessa, que eu não quero acreditar que se não fosse ele, se não fosse o Robson, o presidente, e eu tenho carinho pelo Robson, porque eu acompanho a trajetória do Robson no Ceará faz tempo, tenho muito carinho por você, Robson. Mas se não fosse o Robson que tivesse baixado esse decreto lá, com relação ao Kempis, o que é que ele faria? Não, isso aí está errado. Ele voltaria lá, Kempis pode desenvolver o seu trabalho, e quem deu a ordem está dispensado. E a chibata que levou do Iguatu, a culpa é de Kempis? Pois é. Culpa é de blog? É de então, portal? Essa ordem ela aí vem do foi Ceará. eliminado da Copa do Nordeste. É culpa de quem? É de blog, é? É de portal? Ah, tá de brincadeira, meu velho. Voltando aqui para o... Tá de brincadeira. Voltando para o assunto sanear o clube. Pronto, sanear o clube aí, porque isso aí... Eu tive até algumas informações que o Icasa, esse dinheiro que o Icasa deve, com a metade do dinheiro, ele faria os pagamentos, entraria em acordo com os jogadores. Mas o que é que está acontecendo na Justiça? A Justiça está julgando os casos do Icasa à revelia, porque nem representante do Icasa está mandando para lá e não dá. Mas isso é coisa antiga. Aí agora complica. o Icasa está fazendo negócio. Só se agora melhorar. Não, mas agora estão fazendo. O problema é que teve muita coisa no passado. Teve uma época aí que tinha gente que dizia, bota na Justiça. Aí os carinhos botavam, aí chegava no julgamento, não tinha. Mas agora a informação que eu tenho é que o pessoal está indo, está defendendo, está tentando negociar. O problema é que, vamos aqui, você tem R$200 mil para receber do Replay, Celso Lima. Aí eu quebro. Tu vai me Mas vamos pagar aqui. quando? Você tem 200 mil quanto para receber aqui. Aí você ganha na Justiça a revelia.
Aí sabe que eu tenho uma quantia milionária para receber. Aí eu chego aqui, Celso, olha, o dinheiro não saiu, não sei o quê. Vamos aqui, vamos negociar, vou lhe pagar 20 mil. Tu quer? Se eu quiser pagar 50%, tu sabendo que eu tenho milhões para receber, tu vai querer? Não vai querer, cara. O problema é esse. Agora, o que é que está complicando mais ainda em casa? É porque estão surgindo situações de bloqueios, por exemplo, o dinheiro da Copa do Brasil está bloqueado, né? Aí agora está tendo pedido para bloquear dinheiro de patrocinador. Aí onde é que complica? Porque se o time não tiver como poder manter quem está lá agora, e aí, como é que funciona? Tony, o grande problema de um time de futebol, eu digo a você porque eu já estive lá, é o dia a dia. Rapaz, dinheiro para time de futebol é a mesma coisa de você botar água no copo sem fundo. Todo o dinheiro é pouco. Aí você vem tendo suas rendas bloqueadas, tendo os seus patrocínios bloqueados, alguém tem que fazer alguma coisa. Porque se não, fecha. Aí o Icasa vai ficar servindo de quê? De chacota para os torcedores? Porque é isso que vai acontecer, né? Ah, mas o Icasa está contratando jogadores aí, a gente não conhece, esse time é fraco, inclusive daqui a pouco a gente fala disso, mas como é que o Icasa vai fazer para contratar? Então alguém tem que fazer alguma coisa, né? O presidente do Icasa, alô França, você está com a palavra, faça alguma coisa para livrar o Icasa disso. Vá na justiça, faça um acordo com a justiça, porque se continuar dessa forma, sabe o que é que vai acontecer? Você vai continuar sendo vaiado lá nas arquibancadas quando você for para lá. Mas, vai ser chamado de burro, disso, daquilo, outro. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vou dar a minha culpa aqui do negócio. Eu conversei com o presidente França, conversei com o pessoal do Icasa. O Icasa está tentando negociar na justiça. O problema então, que eu estou sabendo... Isso mostra que eu estou correto. Pois é, mas o problema é que o pessoal não está querendo acordo, meu filho. Quem quer receber não está querendo. E o problema é esse, que é, por exemplo, você diz, vamos fazer uma auditoria, mas como se não tem dinheiro? Como é que você vai negociar? Por exemplo, a justiça chegou aqui e bloqueou, pronto. Não tem dinheiro de patrocinador. Comunica a Celso Lima, que é patrocinador de casa, comunica a Guto Vital, que é patrocinador de casa, comunica a Kleber Ferreira. Ó, vocês são patrocinadores, vocês não podem passar mais dinheiro para o clube, não. Porque tem ação de fulano, beltrano e ciclano. E aí? E o time vai parar de jogar? E quem está lá não pode receber, não? Porque eu sou a favor do seguinte, aí é uma opinião minha. Sou a favor do seguinte, é um valor X, vamos fazer o seguinte, bloqueia aqui tantos % e o restante, vamos deixar para o time andar. Porque quem está lá precisa receber salário, jogador precisa trabalhar. O Icasa precisa competir, precisa ter um time para jogar o Campeonato Brasileiro. Porque se esse time de repente parar, moçada, não foi o seguinte, fecha as portas, não tem de onde sair dinheiro. Não tem dinheiro da CBF que não sai ainda, que é um puxa-encolhe danado. Bloqueio da cota da Copa do Brasil. Bloqueio agora dos patrocinadores. Como é que vai pagar? Fecha. Aí fechou. E aí? E os outros vão receber, não? Aí não como recebe. Como é que faz? Aí entra em falência. E aí, como é que Tony, fica? Não pode viabilizar o clube, porque o clube tem que seguir. Isso, e os outros só vão receber se esse clube tiver atividade ou não. Tony, é o seguinte, tem uma coisa chamada acordo, e nós estamos falando disso como você está falando. Muitas vezes acontece um contratempo na sua vida e você vai e suja seu nome. Aí você vai lá e diz, rapaz, eu estou devendo. Quanto é a conta? 50 mil. Aí vem o banco, depois de 3 anos, rapaz, com 1.000 tu paga. Aí eu digo aí para esse povo que tem dinheiro a receber do Icasa, minha gente, eu sei que o Icasa está devendo. O que é que está acarretando? É juros. Aí tem uma frase que diz assim, o pouco com Deus é muito. Se o Icasa lhe deve 100, está lhe oferecendo 20, receba os 20 e deixa o time andar. Eu entendo o lado de quem tem para receber. E a ideia que você deu é muito boa, de você, de repente, você bloqueia a metade e deixa a outra metade para o time andar. Então faria o seguinte. O problema é que essa metade não dá. O dinheiro todo já não está dando, imagina a metade. Ou então faria o seguinte, se eu sei que a situação está complicada agora, o dinheiro da CBF não é para sair? Ou eu estou falando besteira? Já era para ter saído, já recebeu, não ganhou na justiça? Ou então desmoralizou a justiça. A justiça deu ganho de causa para o Icasa em todas as instâncias. É assim? É, eu estou assim, errado? Tá certo. A CBF não vai ter que pagar? Tem que pagar. Eu não estou entendendo esse puxa-encolhe para não pagar logo a CBF. Mas, ou seja, vamos dizer que esse dinheiro vai ter que sair, é prego batido, ponta virada, não tem outro caso. O Icasa tem esse dinheiro para sair. Então, foi o seguinte, quando sair o dinheiro da CBF, eu quero receber o meu integral. Ponto. Tá entendendo? O que não pode é estar nesse moído
que só vem atrapalhando o clube, vem atrapalhando todo mundo, porque quem quer receber não recebe da forma que recebe, porque é muita gente para receber, tá entendendo? E o time não anda. E se o time fechar as portas, vai ser pior, não vai ser bom para ninguém. Então, assim, tem que pensar no meio termo, acho que a Justiça Trabalhista também tem que ver a situação, porque a gente sabe que casa está cheio de dívida. Agora, quer resolver o problema, Justiça? Bota uma determinação, CBF, você tem até o dia X para pagar. Porque você pode dizer que está todo mundo quebrado, mas dizer que a CBF está quebrada, aí eu não acredito não. Não, Tony, isso aí é uma picuinha da CBF. Olha, se o Brasil fosse sério, aquele campeonato lá não teria nem andado para frente. Parava o campeonato e casa colocava em casa lá. Mas o país é tão desmoralizado que acontece isso. Está aí o Icasa com dinheiro para receber, não tem representatividade na CBF, essa aqui é a verdade. Porque se tivesse, já teria recebido esse dinheiro. Se tivesse, tinha jogado 2014 a Série A. Também. E a justiça, é como você diz, estão desmoralizando a justiça. Tony, um país que a justiça condena um ex-presidente à cadeia e depois os caras que condenaram, eles é que estão correndo risco de ir preso, você quer o quê, homem? Aí eu não vou entrar mais não, porque está uma confusão. Ei, já temos confusão demais aqui, não aí mais não. Aí você quer o quê, homem? Aí agora eu faço como você quer que um país desse tenha moral, ei, Tony? Não tem. Tu já tá vendo confusão demais aqui não, como é que é arrumar mais? Deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando a gente aqui, o Anderson Silva está aqui com a gente, o Arthur Lima também está por aqui, mas o Sérgio está em Sobral. Um abraço a galera de Sobral, o Mário Sérgio está por lá. Cássio, 100 milhões gasto e não teve nenhum deputado para fiscalizar essa grande obra. Está na bronca com a rachadura lá do Romeirão, o Cassiano. Mas estão ajeitando lá, viu, Cassiano? Cícero Anderson de Oliveira, fala sobre a área técnica, banco de reserva, não vi. Tem muita coisa ainda para terminar no Romeirão. E essa parte também tá, viu, o Anderson? Tem muita coisa aí, tem cadeira para ser colocada, tem muita coisa ali para ser concluída ainda, viu? O Eduardo está elogiando o Celso aqui, disse melhor comentarista do Cariri. Gilson Alves deixando também uma boa noite aqui pra gente, valeu. Tassiano Coelho também aqui deixando, dizendo que o programa sempre é muito esclarecedor. A gente tenta, viu, meu querido Tassiano? Um abraço a você, Tassiano Coelho. Também por aqui, Gilberto Santana, também aqui, por aqui criticando a federação. Enfim, a galera boa. Francisco Martins também deixando um abraço aqui para eles, que é amigo Casiano de todo o coração. Um abraço. César Filho Bezerra. Abraço, amigos Tony, parabéns pela qualidade do programa com o nosso Celso Lima, muito bom com as suas análises, valeu, meu querido. A gente tem uma entrevista com o nosso querido França, a gente fez essa entrevista com o França hoje, na metade da tarde, a gente foi lá no CT Plastidão e conversamos com o França sobre o Romeirão. Vamos ouvir o que falou aqui o presidente do Icasa, Francisco Leite Bezerra, o França, vamos lá. Aqui com o presidente França, do time do Icasa. França, eu estou muito ansioso com a estreia do Verdão no Campeonato Brasileiro. O que é que pode falar sobre a Arena Romeirão? Já tem alguma coisa certa para que o Icasa estreie jogando aqui em Juazeiro do Norte, França? Boa noite. Boa noite. Olha, na verdade, a gente estamos muito decepcionados com a questão da Arena Romeirão, porque a gente pensava o seguinte, vai inaugurar e a gente começa a jogar, né? Entretanto, a gente sabe que até o momento não tem nenhuma sinalização por parte da Secretaria do Esporte, como também da federação. Eu sei que a preocupação da federação, que me ligaram hoje para que eu fosse até a vigilância sanitária, questão de bombeiro, para ver como é que está o andamento dessa situação. A situação de vigilância sanitária, que eu soube hoje lá, em loco, é que não houve nenhum pedido junto à secretaria para que fizesse o laudo, tá? E o Corpo Bombeiro, a gente sabe que ele tem alguns probleminhas pequenos, a gente sabe que, pelo que o bombeiro me falou, né, o capitão Vieira disse que são problemas pequenos, como falta uma bomba, sinalização, por sair da esquerda à direita, coisas poucas coisas que podem realmente acontecer. E também a questão da Polícia Militar. Eu acho que a Polícia Militar é um laudo que não tem muitas dores de cabeça, né? O de engenharia, a gente sabe que tem alguns problemas, mas são problemas que já estão sendo resolvidos e eu acho que pode fazer um ajuste de conduta, né, um ataque, e resolver a situação. E por fim é que eu não acredito que a gente jogue dia 17 aí no Romeirão. Esperamos que tudo possa acontecer, né, porque o governo pode transformar tudo da noite para o dia, e assim a gente fica torcendo, né, a torcida, o Icasa. Nós já tivemos prejuízo esses anos todinhos, 2 anos de pandemia, sem aguentar, jogando fora de casa, um sofrimento horrível. E agora a gente joga mais uma vez fora do nosso público, fora da nossa cidade. Eu acho isso aí uma coisa desnecessária até
né, acontecer. Mas esperamos que tudo dê um resultado positivo. E Naldão ou Mirandão, caso não jogue no Romeirão? Rapaz, nós estamos para decidir, Naldão ou Romeirão, ou Mirandão, né? Na minha opinião seria mais o Mirandão, pelo acesso, né? Cabe mais pessoas, né? Mais fácil de chegada, porque é uma avenida próxima de saída, o acesso é bem melhor do que o próprio Naldão, mas vamos ver, né? A gente estamos torcendo aí que dê tudo certo. Bom, tá aí a entrevista que nós fizemos hoje à tarde com o presidente do Icasa, Francisco Leite Bezerra, o França. Bom, no início da noite aqui, a gente estava esperando para entrar no ar, eu recebi o telefonema do França. E aí, no telefonema, o França disse o seguinte, que entraram em contato com ele, né, o pessoal da administração da Romeirão, porque o pessoal perguntando, quem é que está na administração do Romeirão? É fulano, é Beltrano, é Ciclano? Que surgiram vários nomes. Ainda não foi falado o nome do administrador X do Romeirão. Mas o que a gente vem percebendo é que o pessoal lá do Castelão, que está administrando o Castelão, tem até o Eduardo que está por lá, é quem está, pelo menos por enquanto, à frente do Romeirão. Então tem uma reunião amanhã, 14h, e a informação que o França recebeu é que o governo do estado tem interesse de agilizar o mais rápido possível a situação para que o Icasa estreie dia 17 de abril contra o Globo pelo Campeonato Brasileiro da Série D no Romeirão. Essa informação foi dada para o França hoje no início da noite, ele ligou para a gente passando essa situação. E está marcada uma reunião para amanhã, 14h, com a diretoria do Icasa, o pessoal também da Secretaria de Esportes, pessoal do Romeirão, deve ter inclusive a presença de membros da Federação Séries de Futebol, o engenheiro Osmar Delboni, que é quem faz a parte do CREA, né, Celso? Isso. Essa parte de engenharia deve estar em Juazeiro do Norte amanhã e possivelmente participará dessa reunião. E aí vai estar o pessoal, deve ter membros da Polícia Militar, possivelmente do Corpo de Bombeiro, enfim. A situação é a seguinte, é uma força-tarefa para poder ter esses laudos e o estádio está liberado para receber competição oficial, né? E dia 17 o Icasa estrear contra o Globo pelo Campeonato Brasileiro Série D. Palavras do presidente do Icasa, o França. Hoje, no início da noite, a gente está perto de começar o programa e ele ligou para mim passando essa informação. Então, essa entrevista que nós tivemos com o França foi hoje à tarde e já à noite ligaram para ele, a situação é diferente, então vai ter a reunião amanhã. Mas a preço de hoje, se espera ainda muito essa questão dos laudos. E o torcedor está apreensivo, né? Porque aí o Icasa vai ter o Inaldão ou Mirandão, é uma preferência do Icasa o Mirandão pelo acesso, principalmente pela capacidade do estádio, de colocar mais torcedores, mas o bom mesmo seria ter o Icasa jogando no Romeirão, Celso. Certamente, o time do Icasa, esse time do Icasa que está sendo formado aí, é um bom time. Eu não conheço os jogadores, mas eu tenho informação que é um bom time e é um time técnico. E pelo que eu estou conhecendo do técnico Sidney Moraes, é um treinador que ele usa um esquema muito ofensivo e vai ser um time de muito trabalho de bola. E o estádio Romeirão, a Arena Romeirão, tem um gramado muito bom. E isso vai facilitar muito para a equipe do Icasa, né? Evidentemente que facilita também para os adversários. Mas é muito melhor você poder jogar num gramado como é hoje o gramado da Arena Romeirão, e aqui eu não quero desmerecer nem o gramado do Inaldão e nem o do Estádio Mirandão, só estou dizendo. Mas não tem comparação. Que é muito, claro, tapete, que é muito mais importante hoje para o Icasa jogar na Arena Romeirão. Agora, o França disse aí que não acredita que o Icasa jogue no Romeirão dia 17. Aí nós estamos juntos, viu, presidente? Eu também não. Mas essa conversa do França foi hoje à tarde. À noite ele já mostrou otimismo, já disse que estava com essa força-tarefa acontecendo, já dá um otimismo a mais. Mas tem muito torcedor de orelha em pé, preocupado com essa situação. Sobre os jogadores, e eu vou aguardar essa reunião, e a gente vai estar acompanhando esse caso. Entrei em contato hoje com a assessoria de imprensa da Secretaria de Esportes do Governo do Estado, pedindo informações sobre o Romeirão. Não recebi até agora essas informações, mas a gente está acompanhando, enfim, entrando em contato com o pessoal do Estado, entrando em contato com o pessoal aí da Federação, para tentar alguma informação sobre isso. Qualquer novidade, a gente passa lá no Instagram. Então, você segue a gente no Instagram, Replay com Tony Souza, que a gente vai estar trazendo novidades para você, tá? Tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. Sobre os jogadores, teve o Cezinha, que chegou aí na quinta-feira, atacante, né? Já chegou lá o Cezinha, e neste fim de semana chegaram 2 jogadores, o Rony, lateral direito que estava no Ferroviário, no Campeonato Cearense, e também o Júnior Mandacaru, atacante,
que passou pelo Botafogo da Paraíba, passou pelo Campinense, Afogados e estava no CSP. Então são 2 reforços que chegaram nesse fim de semana à equipe do Icasa, já trabalharam hoje lá no CT Praxedão. Mais 2 jogadores devem chegar nesta madrugada de terça-feira, mas lá no Icasa é um segredo danado, porque só divulga quando a galera assinar o contrato para não ter problema. Então, são 2 jogadores a mais que estarão chegando nesta madrugada, mas esses 2 atletas se apresentaram nesse fim de semana. Então, Júnior Mandacaru, atacante, ex-Botafogo da Paraíba, Campinense, CSP, passagem também pelo Afogados, e o Rony, lateral direito, que esteve no Ferroviário nesse campeonato cearense. E a contratação do Rony mostra o que eu estava falando aqui, a característica e a forma de jogar do Sidney Moraes. Esse jogador aí, Rony, eu acompanhei ele no Ferroviário, né? É um jogador que apoia muito bem, ele tem uma boa recomposição, mas o forte de Rony, se eu não estiver enganado, é o apoio. E aí como é que o Sidney gosta de jogar? Sidney joga num 3-5-2, com os alas apoiando bastante, né? Com um bom trabalho de meio campo, e o Icasa está trazendo jogadores diferentes daqueles jogadores que disputaram o Campeonato Cearense de Futebol. Por isso que eu acho que é importante o Romeirão estar pronto para o Icasa jogar, porque aí o time do Icasa vai poder desenvolver um futebol melhor, porque todo mundo sabe, aqui eu não estou falando nenhuma bobagem, que você jogando em um gramado bom facilita para jogadores técnicos e rápidos. E isso o Icasa deverá ser no Campeonato Brasileiro da Série D. Todos nós esperamos isso. Manda um abraço aqui para o Gilmar, está acompanhando aqui a gente, torcedor do Fortaleza. Ele não gostou do seu comentário não, viu, Celso? Ele disse que o Fortaleza lá do combinado, lá Ceará e Fortaleza, quase chega o empate no segundo tempo lá no combinado com a seleção do Cariri. Um abraço aqui para o Gilmar. Um abraço, está acompanhando aqui a gente. Grande Gilmar. Gilmar, você é igual a Fórmula 1. Você chegar, você chega. O duro é você ultrapassar. Você falou aí quase. Quase não é chegar. O jogo foi muito ruim no segundo tempo. Agora, Ceará jogou mais no primeiro tempo. Eu gostei do Patrick. Tem uma galera ali. O menino também perdeu um gol, rapaz. Como é o nome dele? O colombiano. Juan, não lembro agora, rapaz. Johnny alguma coisa, esqueci. Tô lembrado. Que fez uma boa copinha com o time do Fortaleza, mas teve um cruzamento que ele perdeu uma bola na entrada pequena área, que não pode perder um gol daquele de jeito nenhum. Mas enfim, eu gostei muito do Patrick, tanto na marcação, foi o que fez o gol. Bom zagueiro, o Patrick, tem alguns talentos bons naquele time do Fortaleza. Deixa eu me ver aqui também, mandando um abraço pra gente, que o João tá lá em Floripa, Santa Catarina, João Preto, rapaz, João Preto. Ele disse que tá lá, está sintonizado aqui no programa, está lá em Floripa, em Santa Catarina, também acompanhando aqui o programa Replay, tá certo? Juan Martínez, olha, coisa boa é a audiência aqui. Juan Nosso Martínez. Querido Emerson Santana. Olha Você aí. conhece o Emerson Santana? Grande Emerson, gente boa demais. Não, mas ele foi pro Fortaleza, virou Santana, aqui era Fumê, né? É verdade. Aí saiu o tricolor que ele começou foi o Barbalha, aí era Fumê. Vez aí ou foi pro outra, tricolor do Fortaleza, virou Santana. Vez ou outra eu vejo as postagens do Emerson, rapaz, eu fico feliz demais quando eu vejo. Quer ver uma postagem Emerson dele? Mostra aí essa postagem do Emerson Santana. Olha aí uma foto que ele mandou pra gente. Rapaz, que legal. Ô Emerson, rapaz, eu quero... Campeão da Copa do Nordeste, meu querido. É preparador físico lá no Tricolor de Aço. Parabéns pra você, Emerson. Faz um baita trabalho lá. Parabéns pelo sucesso. Você é um grande profissional. Já tem um tempo que ele tá lá no Fortaleza. Então isso Gente mostra... boa. Que ele tem qualidade no que ele faz. Então, Emerson, parabéns. Eu estou muito feliz por você, meu amigo. Boa sorte e que Deus continue lhe abençoando. E era magrinho, rapaz. O homem pegou uma caçazinha, nosso querido Emerson, viu? Grande Fumei, um abraço para você, meu querido. O Diego também está acompanhando a gente. Galera lá no Crato também manda um abraço bem forte. Tá certo? Então, galera, o Icasa está aí trabalhando, tentando reforçar. Tá certo? Para ter um time forte para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar e esperar essa liberação do Romeirão. Agora a enquete ainda está valendo. Você sabe qual foi o técnico que foi ator por um dia? Foi técnico, passou pelo time do Icasa, ator por um dia e participou de uma novela da Rede Globo. Sabe quem é? Deixa um comentário lá no nosso Instagram. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar quem foi esse treinador, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo. Guarani, Barbalha, Cariri e Crato. Vamos falar sobre essas equipes nesse último bloco, cada um com foco diferente. Guarani, quem vai ser o treinador? 2 já disseram não para o Leão do Mercado. Tem um terceiro que está negociando. O Cariri tem o Washington Luiz. Aí o Washington Luiz está preocupado, está faltando a assinatura, como diz Mirandaço,
Dizia o nosso querido, saudoso Mirandaço, que vale é o que está no papel. Está faltando o papel lá para assinar, galera, os contratos do Cariri. O Barbalha já está treinando, já tem jogador novo falando aqui pro replay. E o Crato tentou o técnico estrangeiro, mas vai ficar mesmo com o brasileiro e você vai saber quem é daqui a pouquinho. A gente chega já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Segunda-feira você tem que fazer igual o Roberlan, fazer igual o Foquinha, que toda segunda-feira, sabe onde é que eles assistem o replay? Na pizzaria, hamburgueria Uval, na Carlos Cruz, esquina com a Todos os Santos. Olha aí, a galera fica aí, todo mundo aproveitando aquele ambiente espaçoso, aconchegante e comendo a melhor pizza ou o melhor hambúrguer, você escolhe, porque o cardápio é variado. O Roberlan tá lá agora, já disse para mim, então tô aqui no Val assistindo. Foquinha toda segunda-feira. Tá querendo encontrar o Foquinha? Vai na pizzaria Hamburgueria Val e ele bota lá na tela, fica lá todo mundo acompanhando, assistindo o programa Replay, tá bom? Um abraço pra galera que tá acompanhando a gente aí, comendo pizza gostosa, aquele hambúrguer saboroso, é show de bola. Olha que ambiente legal, viu? Bacana demais. Pizzaria Hamburgueria Val. Telefone é o 9, tá aí na tela, 988429514. Você pode pedir, vai deixar em casa também. Tá querendo ir lá na Carlos Cruz com Todos os Santos, aqui em Juazeiro do Norte, ali ainda é franciscanos, viu? Você pode pedir e vai deixar em casa. E quarta-feira tem a promoção, olha, pizza G, GG e Extra GG. Quarta-feira você tem um refrigerante grátis. Depois da inauguração do Romeirão, a gente foi comer a pizza. Celso pipocou, foi para casa. Ah, Celso comeu. Celso ficou. Quem pipocou foi Guto, rapaz. Guto disse, não, rapaz, a mulher fez uma comida para mim, não sei o quê, eu vou comer em casa. Foi comer em casa. Leandro foi castigado, foi para casa, furou o pneu. Depois mandou a foto com o pneu furado lá perto do caminho do Crato. Devia ter ido comer a pizza. Talvez tivesse desviado esse prego que furou o pneu do carro dele. Né? E aí o Celso Lima estava com a gente lá, Celso. Até a Fernanda, né, que foi pro outro lado, Fernanda, assistiu, trabalhou no outro lado. Fernanda pinotou, foi com a gente quando foi comer. Fernanda foi lá pro outro lado trabalhar, né? Eu dei foi prejuízo a você. Deu o cangapé para nós, aí quando foi na hora do lanche, Fernanda, vem para cá, vou comer a pizza do Val. Aí foi lá comer, Jussi S, Rafael, até a Erno foi, não foi, rapaz? O negócio foi arrumado, o negócio foi primeira, tá bom? Então aproveita aí a pizza super bacana lá da Pizzaria Hamburgueria Val. Agora, o Celso estava dizendo aqui que não é só o Guto que come comida de qualidade, né? Ele gosta também de comer verduras, legumes e frutas lá do Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São 30 anos, gente, 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil, além da credibilidade, preços competitivos, atendimento qualificado e inovação no segmento. Tem todo o mix de importado e nacional necessário para o suprimento de sua loja. O que é que você está esperando, hein? Você tem que estar com uma loja surtida, com o melhor produto e com preços super camaradas. Faça uma visita, Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Fica ali no filial da Ceasa e Barbalha, hein? Na Avenida Leão Sampaio, 2225, na rodovia ali, entre Barbalha e Juazeiro,
no Parque Bulandeira, Galpão 2. Os telefones estão aí, olha, na tela, 3532-2722, 3532-2678 e tem ainda o 99918-8131. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Vai lá no Ceasa de Barbalha e deixe, né, a sua loja com os melhores produtos e com um precinho super camarada. Bom, tá chegando aqui o terceiro bloco. Inclusive eu quero agradecer também, além da Perboni Brasil, Edilan Máquinas, Espaço de Dança Aline Silva, o Val, Pizzaria Hamburgueria Val, né, que estiveram conosco na inauguração do Romeirão. Também agradecer aqui, mandar um abraço aqui para o Raimundão, nosso querido Raimundão, prefeito que mais investiu no futebol profissional de Juazeiro do Norte. Chegou junto também, mandar um abraço aqui para o Raimundão e mandar um abraço ainda para o pessoal da Grife do Bolo, rapaz. O pessoal da Grife do Bolo também esteve junto com a gente, participando aí, dando esse apoio à nossa transmissão de inauguração do novo Romeirão, tá bom? Um abraço aí para a galera da Grife do Bolo. Celso fez bem assim, ó, parecendo aqueles estudantes. Fala, meu filho, diga. Rapaz, é porque eu queria pedir licença a Vossa Senhoria para eu vender o meu peixe aqui. Pois venda o seu peixe. Aproveitar essa audiência maravilhosa. Olha, aqui são mais de 10, quase 10 mil inscritos aqui. Nós também temos o nosso canal no YouTube, que é o Bate-Bola com Celso Lima. O que é que tem lá no canal? Comentários. Eu sempre comento depois de jogos, antes de jogos. Então você pode acompanhar o nosso trabalho lá no canal Bate-Bola com Celso Lima. Vá lá e faça a sua inscrição também no YouTube. Valeu, Tonasso. Muito obrigado. Comentários com Celso Lima. Bate-bola com Celso Lima. Bate-bola com Celso Lima. Vamos lá, moçada. Acompanha aí, se inscreve também no nosso querido Celso. Inclusive, mandar um abraço para o Clodoaldo Amaro, J. Freitas, turma boa, né, que voltou aí com o programa hoje Esporte Mais, lá na Cariri FM em Barbalha. É a seleção da 96, que o Celso faz parte também lá, o Jonas, eu também estou dando um apoio lá para a galera, enfim, a partir de hoje, 6 às 7 da noite, um abraço do nosso querido Clodoaldo Amaro, trazendo as notícias do futebol caririense lá na Cariri FM 96,7, não é isso? 96,7 na Cariri FM. Bom, a gente teve na inauguração, vamos aqui, o nosso querido Guto Vital acabou aproveitando as imagens aqui, muita imagem da galera, imagem feita pelo Guto, muita imagem rolou aí sobre o Romeirão. Então, vamos mostrar aqui algumas imagens da inauguração do Romeirão. Né? Um resumão para você aí, olha, que imagem bacana. Teve imagens aí também do pessoal do governo do estado, e aí o Guto acabou fazendo aí um resumão e edição aí com o governador Camilo Santana, o presidente Marcelo Paes ali de lado do Camilo, a Isolda Sela, que agora é a governadora em exercício, primeira mulher, né, a governar o estado do Ceará. Camila ali tem um jeitinho, a batida da bola, não achei essas coisas não, viu? Não sei. Mas foi um negócio, foi uma festa bonita, teve o Fábio Carneirinho cantando o hino nacional, o Fábio Carneirinho também cantando o hino do estado do Ceará, o deputado estadual Fernando Santana, Guimarães também por ali, enfim, um show pirotécnico, foi bacana realmente a festa do Romeirão, né, nessa inauguração do Romeirão. Chegaram a divulgar aí pouco mais de 9 mil torcedores, não sei se tinha tudo isso não, mas enfim, mas o bom é que quem foi para ver realmente o Romeirão, a galera foi para prestigiar esse novo equipamento que nós teremos, prometendo aí um dos mais modernos do interior do Brasil, né, com mais de 17.700 torcedores a capacidade, todo mundo com os assentos, né, as cadeiras estão sendo colocadas aí gradativamente, uma parte apenas colocada no Romeirão. Mas aí algumas imagens para você da inauguração, do dia da inauguração do Romeirão, que teve aí essa grande festa e muita gente presente, participando, porque, enfim, quem viu o Romeirão antigamente viu, Celso. Esse aí é totalmente diferente. Diferente, Tony. Eu cheguei até a me emocionar, tá? Lá na nova Arena Romeirão, sabe por quê? Vamos chamar de saudosista, mas eu me lembrei do antigo Romeirão. Eu lembrei que eu estive lá antes da minha saudosa mãe falecer, estive com ela lá. E ali eu lembrei daquele momento que eu tive lá com minha mãe e me emocionei muito. Mas assim, me trouxe também muita alegria, porque eu consegui ver uma nova Arena Romeirão.
Vejam só, Tony, tem uma curiosidade. Eu nasci no dia 30 de março de 1970. O Romeirão foi inaugurado no dia 1º de maio de 1970. Então eu tinha o quê? 2 meses. E aí eu consegui alcançar uma nova Arena Romeirão, que quer dizer, é um fato importante para mim, né? E muito bonita a Arena Romeirão, tem conforto para o torcedor, conforto para quem vai trabalhar, para os profissionais de rádio, de televisão. Realmente uma coisa de primeiro mundo. Quando tiver todo concluído, vai ficar realmente Verdade. muito bacana o nosso querido Romeirão. Bom, vamos falar aqui das nossas equipes que estão, algumas de olho na Série D do Campeonato Brasileiro, outras na Série B do Campeonato Cearense. A gente falou aqui do Icasa, né, nesse reforço que o Icasa está tentando. Falar aqui do Crato, o Azulão da Princesa tentou Paulo Morgado. Lembra do Paulo Morgado? É aquele mesmo que teve aqui em 2016 e foi um ano até complicado, porque foi quando surgiu uma situação aí, suspeita de manipulação, os bastidores foram meio pesados naquela série, eu acho que já era Série D, né, do Campeonato Brasileiro, em 2016. Foi um ano conturbado do Verdão. Esse Paulo Morgado, que é português, né, estava para vir para o time do Crato. E o Crato estava fechando, estava com uma parceria com o time do Água Santa, do Campeonato Paulista, que tem até bons jogadores, vem fazendo um Campeonato Paulista interessante. O Sérgio Guedes era o técnico da equipe. Enfim, a gente chegou a falar aqui. Só que a coisa desandou. O Crato hoje tem uma empresa chamada M7. E caso teve um M9, né? Diminuiu 2. Tomara que dê certo esse M7. Que a M9 não deixou saudade aqui no Verdão, não. Vamos ver como é que vai ser essa M7. Enfim, tem uma empresa M7. Alguns jogadores deverão vir, tem alguns jogadores de fora, inclusive jogadores do Crato que ficaram de participar da inauguração do Romeirão, nenhum jogador esteve presente. E aí o que é que acontece? O Crato vai para uma solução caseira. O técnico do Azulão da Princesa será Roberto Juazeiro. Roberto Juazeiro, que você está vendo aí na imagem, ele chegou a ser auxiliar do Lamar durante o Campeonato Cearense deste ano. E o Roberto Juazeiro acabou, quando o Lamar saiu, ficou como técnico interino, né? E agora vai assumir, né, de forma efetiva como técnico do Crato para a Série D do Campeonato Brasileiro. A informação me foi confirmada pelo presidente do clube, o Ivan Barros, que também é conhecido como Cobrinha. Então, Roberto Juazeiro é o técnico do Azulão da Princesa. Boa sorte para o Roberto, boa sorte aí para o Crato. A gente quer ver o Crato forte, um Crato realmente consistente na Série D do Campeonato Brasileiro. E eu vou ficar com o pé atrás, me permitam, que eu vou ficar observando como vai ser essa empresa M7. Porque eu já vi tanta empresa vir aqui para o futebol do nosso Cariri, dentro das equipes, e eu ainda não vi uma dar certo. Estou torcendo para que essa dê. Torcendo muito. Mas me permitam ficar desconfiado, porque, como diz a história, o adágio popular, gato escaldado tem medo de água fria. Vou ficar na desconfiança. O Barbalha já está treinando. A Raposa Caririense já está treinando. Se apresentaram no dia 1º 15 jogadores. Inclusive, entre esses jogadores, o Ricardo Cratense, zagueiro, vai jogar no time do Barbalha. Tem o Charles, o Alan Vitor, Romário, tem alguns jogadores conhecidos. E tem outros atletas também que estão sendo contratados. O Rafael Abrantes, que é de Souza, da Paraíba, está fazendo um trabalho como gerente de futebol ali na Raposa Caririense. Tem o técnico Jorge Luiz, né? E o Barbalha começa um trabalho interessante de um time pé no chão, mas que promete ser competitivo para disputar a Série B do Campeonato Cearense de Futebol. A gente tem inclusive um vídeo e a gente agradece a assessoria de imprensa do Barbalha, tanto com a fala do técnico Jorge Luiz, como também de um reforço da equipe, o Araújo, meio atacante, que pela primeira vez vai jogar no futebol cearense. Mas a gente trabalhou muito em cima das nossas carências da Fares Lopes. A gente está elevando a estatura do clube, a gente está tornando um time mais forte defensivamente com um paredão de zagueiros maior. A gente está tornando o time mais ofensivo com um maior número de atacantes e, claro, juventude, qualidade técnica e experiência, porque vamos precisar de experiência para tentar colocar a Raposa na primeira divisão de volta. A expectativa é muito grande, né? Como eu te falei mais cedo, é oportunidade única de estar fazendo o que a gente gosta. E estar numa oportunidade dessa no futebol cearense para mim é novo. Mas acredito que eu vou passar por cima desse novo desafio
e, consequentemente, conquistar o acesso, que é o objetivo principal. E, como eu falei, é um desafio novo e, junto com a diretoria, com a comissão e o grupo de atletas, a gente vai conquistar o nosso objetivo. Bom, tá aí o Araújo que passou na base do Vitória da Bahia, não chegou a jogar profissionalmente no Vitória, né, passou por algumas outras equipes, inclusive eu coloquei uma postagem no Instagram com o Araújo, e quem mandou a mensagem para mim, inclusive falando muito bem sobre ele, foi o Mohamed, não sei se você lembra do Mohamed, que foi zagueiro do Guarani, foi campeão na Série C do ano passado com o time do Guarani, e disse que trabalhou com ele na base do Vitória, né, que ele inclusive seria de Salvador, soteropolitano lá de Salvador, na Bahia, e fez elogios, disse que é um jogador de muita qualidade técnica, foi o Mohamed, até mandou essa mensagem para a gente. O Araújo, que é um atleta que chega para jogar pela primeira vez no futebol cearense. Se eu não me engano, ele estava, agora eu não lembro se era no Doce Mel, tem esse Doce Mel lá no futebol baiano, né? Se eu não me engano, ele estava, o último time dele foi o Doce Mel. Enfim, o fato é que chega esse atleta para o time do Barbalha, e o time do Barbalha, Celso, na contramão de várias equipes da Série B que tem um cacauzinho para gastar, o Barbalha está formando um time pé no chão, com uma base de jogadores aqui da região e tentando reforçar aí com alguns atletas de fora para ter um time competitivo, que essa segunda vai ser difícil, Celso. E bons jogadores. Você vê a defesa, o duo de zaga aí, como gostam de dizer algumas pessoas, são bons jogadores. Vocês viram que evidentemente era um amistoso e tal, mas no jogo da seleção carirense, o Charles e o Ricardo Cratense, eles foram muito bem. E são bons jogadores, são jogadores que podem dar, sim, alegrias à equipe do Barbalha. Evidentemente que a gente vai esperar o campeonato começar, porque, como você disse, tem aí times com um poder aquisitivo bem maior do que a equipe do Barbalha. Agora, nem sempre ter dinheiro é sinônimo de sucesso, né? Nem sempre ter grandes jogadores no seu time é sinônimo de sucesso. Olha aí o pior ataque do mundo, né? Sávio, Romário e Edmundo. Então, tem isso também. Então, às vezes o Barbalha tá ali... Ainda tinha Bebeto, viu? Oi? Ainda tinha Bebeto. Não, nessa época não tinha, não. Bebeto 95? Bebeto tava lá, não. Sávio, Romário e Edmundo? Sim. Não. Tinha Bebeto, filho. Tinha não Bebeto, não? 95? Não. Bebeto não, nesse time aí do tinha Flamengo, não. Então, deixa eu... Vou pesquisar, mas eu tenho quase certeza que não tinha. Pronto. Eu vou acreditar que eu obedeço os mais velhos. Aí o que... Pera aí. Aí o que é que acontece? O time do Barbalha trabalha ali, na surdina, com os pés no chão, né? Tem pouco dinheiro, não tem muito dinheiro, em vista de alguns clubes aí, mas pode fazer sim um bom campeonato cearense. E é um dos candidatos a, pelo menos, a passar de fase e a brigar por um acesso para o ano que vem. Sabe quem é que mandou um abraço? Eu gosto muito do Jorge, do Jorge como treinador. Ele só tem um problema, ele grita demais com os jogadores e tem hora que os jogadores eu acho que ficam embaralhados com o grito do Jorge. Mas ele é um bom treinador. Rapaz, ele conhece tática. Eu vi hoje um comentário de alguém, rapaz, quem foi que fez esse comentário, não lembro agora. Foi nível nacional, um comentarista até falando do mimimi que existe hoje. Acho que o Mauro Bettins, se não me engano foi o Mauro Bettins, falando do mimimi que existe hoje no futebol, que hoje você não pode mais fazer uma cobrança, não é só no futebol não, hoje é na vida, né? Você fazer uma cobrança, às vezes até uma sugestão, você fazer uma crítica, hoje é um mimimi tão grande que ninguém quer mais uma crítica. Tony, hoje se você falar alto, eu não gosto de você porque você fala alto, então você vai brigar com Deus. Tá, que não pode conversar com nós dois não. Pode não. Ei, sábado passado eu fui fazer o almoço com o Guto Vital lá na casa de Celso Lima, a gente começou a conversar, de repente a vizinha chegou, acho que ela estava pensando que era briga. Isso aí, é briga, não é porque a gente gosta de conversar, mas o Jorge é muito bom treinador. Aliás, a respeito... Taticamente, inclusive, várias pessoas que estiveram aqui, ex-jogadores que passaram pelo Jorge, elogiaram, o Angelim chegou a elogiar o Jorge, ele é muito bom treinador. Destacou o Jorge como um dos melhores técnicos que ele trabalhou. O Jorge tem um trabalho tático muito grande. Eu acho até que o Jorge, a pior coisa que o Jorge fez foi sair do futebol e entrar na política um período, né? Que ele foi ser secretário de esportes em Barbalha, enfim. Eu acho que o Jorge não deveria ter tido esse ato, né? Essa saída dele para o futebol, porque eu acho que ele é realmente... Jorge o trabalho tático dele é muito bom. É um bom treinador taticamente
tem um trabalho de campo muito bom. Alô, Wilton Bezerra, boa noite. Sempre está nos acompanhando aqui no Replay. O Wilton Bezerra disse que trabalho de campo é para agricultor, não é para time de futebol, não. Mas, olha, o Jorge é um bom treinador. Eu sei o que é que o Wilton quer dizer. Um treinador, eu não lembro aqui qual treinador exatamente, ele disse assim, olha, que treino não derruba treinador, mas jogo derruba. Às vezes você tem um grande trabalho, um trabalho de campo muito bom, quando chega na hora do jogo, os jogadores não desenvolvem aquilo que treinou e o time não vai bem e o treinador cai. Mas é importante sim o treinador que sabe trabalhar o jogador taticamente, até porque hoje, viu Tony? Hoje os jogadores não são mais como aqueles jogadores de antigamente, não. Os jogadores de hoje, eles são letrados, eles têm cultura, e se o treinador chegar no time e ele não entender de futebol, não souber dar um treino tático, os jogadores derrubam o treinador. Derrubaram Rogério Ceni, que sabe, imagine os outros. É verdade. Bom, deixa eu falar aqui também do time do Guarani, mandar um abraço aqui pro Washington Luiz, está acompanhando a gente. Grande Washington. Grande abraço pro meu amigo Washington Luiz. Galeto Washington Luiz, grande Washington Luiz, manda um abraço. É outro grande treinador do nosso futebol. Raimundinho também está sempre acompanhando a gente. Manda um abraço também aqui pro nosso querido Raimundo Wagner, o Raimundinho, tá a galera aqui, o Nicolas, o Samuel, o Eloy Cordeiro também deixando aqui um abraço também aqui. Esse Guarani tem uma ação trabalhista, está proibido de registrar jogadores do BID, está aqui na bronca. Cariri Diverso também aqui com a gente. Enfim, o pessoal está aqui. O Guarani é o seguinte, o Guarani está guardando segredo. Antes de falar do Guarani, deixa eu falar do Cariri. Falando de Washington aqui, o Washington já está com o time praticamente montado, mas o Cariri não divulga por conta da assinatura. Está esperando a assinatura de contrato. O Cariri vai disputar a segundona, A segundona. Assinou o contrato. Inclusive, o Leandro até estava me dizendo, rapaz, vamos ver quem vai ser o outro a subir, porque o Cariri sobe. Porque o Washington está com 4 acessos seguidos. Eu ia falar agora. E 3 títulos e um vice-campeonato. São 4 acessos o Washington. Que responsabilidade chega para o Washington agora no time do Cariri. Se o Cariri der condição de trabalho para o Washington, a gente espera que o Dr. Rosenberg agora tenha aprendido com os erros do passado. Dinheiro tem. Esse é o problema. Porque o ano passado disseram que tinha dinheiro demais e hoje a galera está se valorizando muito para ir para o Cariri, inclusive essa é uma dificuldade que o Cariri estava sentindo, o Washington me dizendo, e o Teles, que hoje é o gerente de futebol também do time do Cariri. Eu estou até querendo me informar, saber por que a mudança, porque eu soube que está mudando o mascote, que era o índio, e eu avisei que vai ser o cachorro. Não sei por quê, mas disseram que está mudando até o mascote do Cariri. Eu vou procurar depois o Dr. Rosenberg para a gente saber dessa mudança, se realmente procede ou não. Enfim, o fato é que o Cariri já tem um time praticamente ali montado, mas ainda falta assinatura de contrato, então está segurando o time, o Washington Luiz, que está indo pincelar com bons nomes, por exemplo, o Davi, que ele tentou, acabou não conseguindo, Davi que disse para a gente que acertou com a equipe do Fortaleza. Já o Guarani, Celso Lima, o Guarani tentou o Lamar, era um investimento do Lamar, teve aquela eleição, uma eleição que para um mandato tampão, que é para terminar a gestão, o Marciano Ferreira Custódio, ou é Custódio Ferreira, enfim, é o presidente, esteve aqui com a gente, inclusive. Tentaram o Lamar. O Lamar muito bem no Nacional de Patos, classificou inclusive o time nesse fim de semana para segundo turno do Campeonato Paraibano. O time do Nacional classificou. Então, pela questão de data, o Lamar disse que não tinha condição de vir, porque está lá no Campeonato Paraibano. E aí tentaram o Márcio Alain. O Márcio Alain acabou não aceitando, não entraram em negociação, o Barcelona não aceitou a proposta do Guarani. Eu soube que o Guarani está tentando um terceiro nome para fechar. Não tive a confirmação da diretoria do Guarani, mas eu tive uma informação de uma fonte fidedigna de que um dos nomes que estariam à mesa, para negociar com o time do Guarani seria o do Igor César. Igor César, que esteve no Barbalha no passado, naquela passagem meio conturbada, o Barbalha teve muito problema de extracampo, muita coisa externa que veio para o Barbalha acabou atrapalhando a Raposa, sem contar aquele bloqueio de uma ação trabalhista de 2018, que acabou atrapalhando o time ano passado, mas o Igor César depois foi para o Campeonato Potiguar, pegou o Potiguar de Currais Novos, foi campeão da Série B lá e jogou este ano a primeira divisão do time do Campeonato Potiguar com esse Potiguar de Currais Novos. Inclusive, o auxiliar do Igor César, Celso, era o zagueiro Everaldo. Você se lembra do Everaldo, que passou pelo time de casa, era o auxiliar do Igor César lá. Então, a gente tem informação que o Igor César seria um dos nomes que estaria negociando
com a equipe do Guarani. Sei que o Guarani tem que trabalhar rápido, fechar logo com o técnico, trabalhar com os jogadores. Está trabalhando aí para buscar jogadores no futebol amador, jogadores jovens. O Guarani tem que trabalhar rápido, porque o campeonato está aí, Celso. Vai começar dia 8 de maio. É verdade. Deixa só voltando um pouquinho no Washington, nós estávamos falando aqui de qualidade de treinador, e eu gosto de ver os times de Washington jogando, por quê? Porque os times que o Washington treina têm muita intensidade. A palavra é essa, é um time intenso, muitas viradas de jogo de um lado para o outro. Eu gosto muito do técnico Washington Luiz, para mim, né, dessas revelações aí, o Washington, o Jorge Bacalhau, que não é revelação, mas o Jorge, o Raimundo Wagner, para mim, deles todos, o Washington é o melhor deles todos, sem querer desmerecer a nenhum, mas por característica, a questão da característica. Você gosta da característica mais dos times do Washington? Do Washington, o Washington é um grande treinador. A questão do Guarani, eu acho que o Guarani está demorando demais a decidir, porque não vai definir o time antes de contratar o treinador. E aí eu não sei o que é que está acontecendo no Guarani, eu não sei se é falta de dinheiro, eu não sei se é o projeto que não está agradando. Eu creio que seja falta de dinheiro. Aí o que é que acontece? Aí o Márcio Alan já rejeitou o Guarani, o Lamar não vem por conta dessa campanha que ele está fazendo lá no Nacional de Patos. E agora o Márcio Alan rejeitar o time do Guarani, aí eu queria ser um passarinho para estar lá para saber o que foi que houve. Márcio Alan, com todo respeito, rejeitou o Guarani. Mas é porque às vezes fala proposta que não entra enfim, mas daquilo que o cara quer, né? Tem muito deixa para lá. O que eu espero da diretoria rubro-negra é que o Guarani consiga logo resolver esses problemas, definir o seu treinador, porque não tem tempo não. O tempo urge, como diz lá o Milton Neves. Então é preciso que o Guarani trabalhe rápido, que a diretoria do Guarani trabalhe rápido e faça logo um time, e um time competitivo, porque olha, o time do Barbalha já está aí praticamente pronto, tem o Guarani de Sobral. Já está marcando um amistoso com o time do Campo Grande. Tem o Guarani de Sobral, tem o Tiradentes, tem muitos times fortes aí nessa segunda divisão, o Horizonte. Itapipoca. Né? E o time do Guarani também tem uma camisa forte, então o time do Guarani precisa definir logo essa situação, sabe por quê? Porque senão depois, aí quando o time começar a jogar, aí perde não, mas é porque não teve tempo para treinar. Ele não teve tempo por quê? Porque a diretoria demorou para tomar as decisões. É importante que o Guarani defina logo, principalmente a questão do treinador. Já contratou um diretor executivo, né, Tony Souza? Sim, o Berg foi anunciado. O Berg Nascimento foi anunciado. Eu até pensava que o Berg era aquele ex-zagueiro que passou, né? Mas não é. Para ter um Berg que passou pelo time do Guarani, mas não é ele. Não. Agora, você precisa contratar uma empresa de valores para trazer dinheiro, porque o diretor de futebol sem dinheiro não vai fazer nada. Né? Vai ficar como eu e Tony aqui, né? Só dando opinião. Liso. Né? Liso, não pode. Aí, o Guarani falar liso é mais fácil do que ir contratar liso. Então, é importante que que a diretoria do Guarani se movimente e traga logo um treinador. Não adianta ficar, porque sonhar muito alto. Não, mostra aí, olha, o projeto é esse, pé no chão, e trazer um treinador para que o time possa começar a trabalhar. E aí o Anderson Silva diz assim, o Guarani vai ser igual sempre foi. Ninguém acredita, ele vai lá e surpreende, vai subir. E o Guarani tem essas coisas mesmo. Quando você pensa que não vai dar, o que eu acho legal no Guarani é a abnegação dos seus dirigentes. O time do Guarani é um time que não tem torcedor, tem muito pouco torcedor. Tu não vai arrumar comparando com o Icasa. Celso Lima. O time do Guarani tem pouco torcedor. Agora, por que o Guarani tem pouco torcedor? Porque o Guarani andou parado um tempo, muito tempo sem jogar, não conquistou mais nada. A garotada que ia nascendo, ia crescendo, vendo boas campanhas do Icasa no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Cearense, começaram a torcer pelo Icasa, e o Guarani ficou um pouco esquecido. E aí o time do Guarani é um time que tem pouco torcedor, pouco investidor, e a diretoria do Guarani, com esses seus abnegados aí, sempre fazendo grandes trabalhos com o time do Guarani. O Guarani
foi em 2011, né, Tony? Que foi vice-campeão cearense, não é isso? E fez grandes campanhas aí no Campeonato Cearense, mesmo com todas essas limitações que eu estou dizendo aqui. Eliminou o Náutico aí na Copa do Brasil. Eu não estou aqui diminuindo o time do Guarani, pelo contrário, eu estou dando aqui, elogiando as pessoas que trabalham na equipe do Guarani. Mesmo com toda a dificuldade, o time do Leão do Mercado realmente sempre faz bons campeonatos. Tá, beleza então, rapaz. O Roberlan tá mandando a foto aqui com o Austin, tem Dr. Rosenberg, turma grande aqui. Companhia disse que o cachorro vai comer tudo. Aí disse que a foto foi na sexta-feira. Aí não vale, Roberlan. A foto na sexta-feira. O Cariri Diverso também tá por aqui. Deixa eu ver. Adriano Lima também aqui. Tá provocando, dizer que o Icasa é o pai do Guarani, o Adriano, rapaz. O Anderson Silva... Tô com saudade de ver Icasa e Guarani jogar. O Anderson Silva disse que a torcida do Icasa é terceirizada. Tom. Nosso querido Queca, rapaz. Aqui, o Queca, que é irmão do Gil. Queca lá do Mestre Dinda. Grande Queca. Tá aqui, irmão do Marconi. Marconi jogava demais. O Queca, ele joga muito. Aliás, a família. Queca, Marconi, Gígia, Mário Sérgio. Os irmãos todos jogam demais. Manda um abraço aqui para eles. Estão na equipe do Central de Barbalha. Guaraju Leão, próximo ano é Guará na primeira e as Periquitas na segunda. É que o Icasa vai para a segunda divisão. Mas tem que jogar hoje, viu, o Guaraju Leão? Tem que subir esse ano. É o que a gente está esperando muito aqui, tá certo? Bom, vamos torcer para que dê tudo certo. Vamos aguardar essa negociação, se confirma ou não. Igor César no time do Guarani. Uma coisa é certa. A gente sabe que dinheiro está faltando para todo mundo. Icasa não tem dinheiro, Barbalho não tem dinheiro. O Cariri, que a gente diz que tem, está reclamando que está valorizado demais. E realmente essa Série B tem muito jogador valorizado muito. Tem jogador que ganhava 4, 5 mil na primeira divisão e está ganhando 10 agora na segunda divisão. Olha só como houve valorização, mesmo numa divisão inferior. Então a gente sabe que a dificuldade está grande, mas é buscar alternativas para mesmo com um time barato, mas que esse time seja competitivo. O que a gente quer, as equipes do Cariri vogando a primeira divisão. Eu não sei o que aconteceu lá nos bastidores do time do Cariri, que o time do Cariri, ele parece que tirou um pouquinho o pé do freio na questão de revelação de jogadores, né? Trabalhar categorias de base, ele está investindo muito. Acho que quer subir, quer chegar lá em cima. Agora eu vou deixar um recado aqui. E tem a garotada, a escolinha com a garotada. Eu vou deixar um recado aqui, viu, doutor Rosenberg? O negócio é investir em categorias de base, porque se o senhor for nessa de estar gastando dinheiro para chegar lá em cima, chega lá em cima sem estrutura e não consegue se manter. Cai, olha o Icasa onde está. Então, o que é que precisa fazer? Uma estrutura, categorias de base, vai devagarzinho, vai galgando aos poucos. Né? Porque se você faz uma categoria de base, de repente você consegue chegar num campeonato desse, como o Cariri vai disputar, um campeonato de Série B, com a metade do time da sua categoria de base, com jogadores com condições de jogar, serem vendidos, serem negociados, porque não adianta. Hoje, a moral da história no futebol é negociar o jogador, porque time que faz jogador para não negociar, ele não tem futuro. E time que fica gastando com jogadores, todo ano faz um time diferente. Aí o jogador vem, gasta o dinheiro, come o dinheiro, vai embora, não ficou nada para o clube. Esse clube que assim age, que age dessa maneira, ele está fadado ao fracasso. Então tem que continuar investindo nas categorias de base. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Regis Silva, trabalha lá na farmácia Santa Cecília, nosso querido Regis. Joga uma bolinha, viu, nosso querido Regis? Um abraço, está sempre acompanhando aqui o replay. O Thiago Silva que mandando, tá também por aqui provocando a galera de casa. Deixa eu ver esse comentário acima do Thiago, meu querido Cleber. É o Pedro José, deixando aqui boa noite. Ele disse, rapaz, ainda não saiu esse dinheiro, tá complicado para o Icasa. Se fosse Fortaleza, já tinha pago. Aquela coisa, né, do peso, né, das equipes. Aqui o Pedro José. O Cícero Frank também está aqui com a gente. Tá certo? Essa galera toda que está acompanhando. Bom, quero agradecer a você que esteve conosco até agora aqui no programa. Lembrando que se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal do YouTube, tá certo? Você que chegou, o programa já estava rolando, o programa vai ficar salvo aqui no YouTube, você pode acompanhar depois. Muita gente acompanha o programa depois, então fica à vontade, tá certo? Mas se você não é inscrito, se inscreve, dá aquela curtida, é sempre importante essa curtida, compartilha com a galera, tá certo? Tem muita gente que gosta de acompanhar, então não conhece, bota a galera para assistir aí depois e aciona o sininho. E acaba seguindo a gente lá no Instagram. Para finalizar o programa, a gente botou aquela enquete, qual o treinador do Icasa, deixa eu ver aqui como é que tá no Instagram, rapaz. Qual o treinador do Icasa que foi ator por um dia, acabou sendo ator por um dia e
participou de uma novela da Rede Globo. Travou aqui o negócio, rapaz. Cadê aqui? Pronto, aqui, rapaz. Tem uma galera aqui que veio aqui, ó. Teve gente dizendo que era Flávio Araújo, o Washington, tu é ex-ator, Washington? Flávio Araújo, Washington Luiz, a Sidney Moraes, enfim, tem uma galera aqui participando. E eu recebi muita gente que achou essa pergunta tão louca que diz, rapaz, eu não vou nem dar palpite, porque não tem como imaginar quem poderia ter participado de uma novela da Globo. Pois é, teve sim um técnico. A gente acabou pegando uma imagem dessa novela, que inclusive a novela estava sendo reprisada agora. É a novela O Clone. Kleber, bota aí pra gente ver, vamos escutar o áudio para ver a fala, para ver se esse treinador é bom ator mesmo. Vamos ver se dá para pegar o áudio, porque a imagem não estava muito boa, mas eu pedi pro Kleber ver se fazia uma mágica hoje à tarde e deixava bacana aqui pra gente ver. Vamos ver aí. Sidney e Pet, Flamengo e Fluminense passeando aqui em São Cristóvão, estão perdidos por aqui? É verdade, a gente falou a pastel da Dona Jura, o Roger disse que é muito bom, a gente veio dar uma passada por aqui para experimentar. Sidney e Pet, Flamengo e Fluminense passeando aqui em São Cristóvão, estão perdidos por aqui? É verdade, a gente falou a pastel da Dona Jura, o Roger disse que é muito bom, a gente veio dar uma passada por aqui para experimentar. Rapaz, Sidney Moraes e Petkovic. Pois Agora é. eu vi o desse trecho da novela aí, ele tem essa fala, né? E depois começou a comer pastel. Eu disse, rapaz, foi só comer pastel. É o bar da Dona Júlia? É Dona Júlia, é? Aí, ó, a esposa do céu sabe logo. Dona Jura, bar da Dona Jura. É Dona Jura? É Dona Jura, bom, não assisti a novela. Mas tá aí, então, para tirar a curiosidade da galera, Sidney Moraes, ator por um dia, teve uma participação na novela O Clone, na época ele jogava no Fluminense. Né? Ele e o Petkovic jogavam no Fluminense. E era um belo jogador. Muito bom volante o Sidney. Pois é, e aí o Sidney acabou participando da novela lá no bar da Dona Jura, como diz aqui o Celso Lima, que assistiu a novela O Clone. Tá passando. Tá passando, né, a reprise. Então, o Sidney foi ator por um dia, né? E aí teve essa participação junto com o Petkovic lá no bar da Dona Jura, com o Eric Johnson, né, que chegou a começar a carreira no Vasco e aí depois começou a ser ator e abandonou o futebol e até hoje é ator. O Eric Johnson que bate uma bolinha de passagem. Então, para você que sempre acompanha a gente, que votou lá na enquete, algumas pessoas não disseram que não iam falar. Rapaz, vamos falar não, porque tá complicado. Então, quem palpitou ali por Sidney Moraes, acertou. Agora tem gente que... pensou Flávio Araújo como ator assim na Globo, hein? E o Washington Luiz, hein? Seriam dois bons treinadores. E o Barbalha está anunciando aqui, olha, já recebendo aqui, o Barbalha está anunciando o atacante Felipe Augusto. Se apresentou ao time do Barbalha hoje, ele que jogou a Série A3 do Campeonato Paulista pelo Bandeirantes, tá bom? Então, Bandeirantes de Birigui. Pronto, quem entende futebol paulista é São meu querido Paulo. Celso Lima. Tá aí, portanto, o Felipe Augusto, atacante confirmado, se apresentou hoje a Raposa Caririense, tá bom? Obrigado a você que acompanhou a gente. Agradecer aqui a parceria do site miséria.com.br. Quer ficar bem informado? O principal site de notícias do Nordeste brasileiro é o miséria.com.br. Aqui não tem negócio de fake news, não. A gente vai lá no local e registra a coisa no pé, sempre com as imagens do Guto Vital. Fique esperto, tá bom? E agradecer também a galera lá do Torcida K, Rádio Torcida K. Tem um aplicativo próprio, tem também na Rádiosnet, tem Torcida K no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre com notícias do futebol cearense. Celso Lima, obrigado pela parceria. Até breve, Celso. Se Deus quiser, estaremos juntos assim que o senhor desejar. Tá, beleza então. A gente tem que respeitar os mais velhos, viu? Bate bola com Celso Lima. Bate bola com Celso Lima, você vai lá. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like lá. Tem muitos comentários, inclusive eu fiz um comentário lá falando de revelação de treinador de futebol que está se revelando aí no futebol brasileiro, que é importante que apareçam novos nomes, né, para ver se acaba essa avalanche aí de português. Estão falando muito em treinador português, mas até agora eu só vi dois que prestam. É o Abel Ferreira e o Jorge Jesus, o resto...
O resto só gambiarra. É tudo igual. Pois Agora, é. Aí o Abel Braga, que saiu do jeito que saiu do Flamengo, quase chutado lá da Gávea, aí vem o castigo. Ganha Campeonato Carioca em cima do todo badalado Paulo Souza, que já estão pedindo a cabeça dele. Nós temos grandes treinadores. Tony, o negócio no Brasil é um absurdo. Eu acompanho futebol pelo Brasil inteiro. E veja só, com 2 partidas, 2 do Fluminense, tinha gente pedindo a cabeça de Abel, dizendo que Abel estava inventando no Fluminense. Abel tinha chegado, estava conhecendo o time, estava preparando o time. Alguns jogadores não tinham condições de jogar um jogo seguido, né? 2 jogos seguidos, perdão. E aí o que é que ele estava fazendo? Ele estava montando o time. Não, Abel está inventando. Peraí, rapaz, é desumano o que fazem com os treinadores do futebol brasileiro. Por que isso? Porque nós temos essa cultura de achar que o que é nosso não presta e o que vem de fora é bom demais. Mas até agora só vi 2 aí que deu resultado, Jorge Jesus e o Abel Ferreira. Manda um abraço pro Jefferson Elias, está lá em Campina Grande, torcedor do 13, acompanhando a gente, obrigado. E o Davi está dizendo aqui, estou acompanhando a conversa, tem 22 anos. Tá bom, nosso querido? E ele vai estar lá no Sub-23 do Fortaleza. Só tem 22 anos, rapaz, o Davi. Tá vendo aí? Um abraço pro Davi, que está acompanhando a gente aqui e confirmando, portanto, que tem 22 anos de idade e vai jogar no Sub-23 do Tricolor de Aço. Boa sorte para você, Davi. Aqui nos bastidores, Kleber Ferreira, Guto Vital, agradeço a você por esta companhia, contando sempre com a presença do nosso querido Celso Lima. A qualquer momento a gente volta com outras novidades aqui no YouTube. Aproveita, se inscreve aqui, deixa o teu like, aciona o sininho, dá a tua curtida, que é sempre importante. O programa vai ficar salvo. Você que chegou na metade, já estava começando, já tinha começado, pode assistir depois, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza, sempre novidades para você, tá bom? Um abraço, uma semana abençoada, que Deus lhe abençoe e até a qualquer momento, ou no YouTube ou no Instagram.